Oi, gente! Estamos aqui muito honradas com o Seja Essa Voz! E hoje a gente vai tomar um café com eles, bora? Gente, muito obrigada. É verdade. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui. A gente está muito honrada de ter vocês aqui. Eu ouvia já vocês dois no Ministério Antigo. Nunca que eu imaginei que a gente ia se conhecer e vocês, né, iam fazer parte da mesma igreja local. Estou muito feliz por isso. Então eu quero que vocês se apresentem, por favor. Começar aqui com o homem entre as mulheres. Pra gente é uma honra estar aqui, né, pessoal? A gente vem de uma origem assim, de que precisa de recursos para tudo e a gente não tem recursos. Então a gente já está acostumado a começar as coisas na simplicidade. Uhum. E a gente conversou alguns tempos atrás, eu falei para a Lulu, a gente precisa participar de um lugar estilo podcast para a gente contar a história do Seja Essa Voz. Mas como que a gente faria isso? Não tinha nem quem apresentasse isso. Aí a gente chegou nesse momento aqui que vocês estão fazendo isso, porque Deus colocou no coração de vocês. E pra gente isso é muito especial, uma honra estar aqui mesmo. Glória a Deus. Eu me chamo Fernando, falo de tudo. Pode falar, Fernando, casado com quem? Casado com a Vanessa, que está aqui. Tenho um filho de 8 anos, o Joaquim. E eu sou convertido desde os 6 anos, né? Eu fui para a igreja, tive minha experiência de conversão. E desde novinho eu recebi palavras a respeito do Ministério de Louvor. Ao longo do tempo, depois Deus foi falando sobre composição. E eu fui me movendo naquilo que ele falava mesmo. Assim. Então, esse sou eu. Então vamos para a esposa agora. Isso. Então, eu me chamo Vanessa, né? E eu comecei na igreja, eu tinha uns 12 anos por aí, mas eu falo que eu me converti mesmo com uns 17, 18 anos. Foi quando eu tive realmente uma experiência com Deus e comecei a ficar mais firme no caminho do Senhor. E nessa caminhada conheci o Fer, né? A gente se casou e a gente compartilha do mesmo ministério, né? Benção, que especial isso, né? Isso é lindo. Ter o marido e a esposa ali no mesmo ministério, assim. Dependendo do ministério é essencial, porque senão se torna muito, muito difícil, mas Deus cuida. E eu sou a Luana, né? Sou casada com o Oreci. O Oreci também ele faz parte do Ministério de Louvor, assim, né? Fez um bom tempo, baterista também. E a gente se conheceu justamente por causa da bateria, né? Bendita bateria. Os baterias. E eu sempre tive essa paixão por música. Eu acho que no ventre da minha mãe, eu acho que eu já batucava. Porque eu amo música, eu amo melodias, harmonias. Então, e desde pequena, né? Desde criança, assim, eu sempre tive essa paixão e essa inclinação. E o meu sonho sempre foi fazer alguma coisa para Jesus e tocar para Jesus, né? Então, eu lembro que quando sempre, no primeiro dia de aula, a professora falava, eu falo o seu nome, o que você sonha ser? E eu sempre falava, eu sou Luana e meu sonho é ser missionária. Nossa. Eu sempre falava isso, porque isso sempre foi a minha paixão, né? Então, aí, e conheci o Fer também, a Vanessa, assim, de uma maneira que é só Deus, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, assim, Deus, ele tá unindo os amigos de Jesus pelo caminho. Eu acredito isso. Ele tá fazendo com a igreja, porque a gente está se encontrando. A gente está se encontrando. Isso vem da parte do Senhor. Sim. É isso aí, né? Então, vamos para a primeira pergunta. Tá. A nossa primeira pergunta é qual é a história de cada um de vocês, então, com a música? Vocês já falaram um pouquinho, mas assim, como que começou, então, Vanessa, como que você teve um primeiro louvor, algo que te marcou? Antes de você falar, eu vou falar o meu, porque eu sou aparecida, não sou um pouco exibida. O meu primeiro louvor que me marcou foi eu acredito que Padre Reginaldo Rossi, que era erguei a mão e dai glória a Deus. Gente, aquele louvor me marcou tanto. Marcelo Rossi. Eu era tão feliz ouvindo aquela música. E assim, a minha vida de infância era muito triste. Mas quando eu ouvi aquele louvor, eu lembro que eu senti uma alegria tão grande assim no meu coração. Erguei as mãos
E tinha a coreografia também. Tinha a arte também, dos animaizinhos. Eu amava. E foi o meu primeiro louvor. Assim, eu não lembro na minha infância de ouvir louvor nenhum. Mas esse foi o meu primeiro contato com adoração. Assim, eu lembro da sensação de ficar muito feliz com o que aquela música causava em mim. Como que foi a sua primeira experiência com o louvor? E como que você começou a sentir esse chamado de Deus já pra... Então, quando... Eu lembro, assim, vagamente, quando eu era criança, sei lá quantos anos eu tinha, eu falava pra minha mãe que eu queria ser cantora, né? Eu nem cantava. Tipo assim, na minha família até... Acho que a minha avó cantava em igreja, minha avó da igreja católica até hoje, né? Ela cantava em igreja, nos grupos que tinha da igreja e tudo mais. Mas eu não tinha muita vivência, assim, com música, né? E quando a minha mãe começou a ir na igreja, eu lembro que um dia... Tinha aquela questão das pessoas se apresentarem na igreja e tal. E eu pedi que eu queria cantar uma música. E eu fui lá sozinha, tipo, eu tinha uns 11, 12 anos, fui lá sozinha cantar uma música lá na frente, sem som, sem nada. Uau! E depois de algum tempo eu comecei a, tipo, tocar violão, toco um pouquinho de violão, né? E cantar, tipo, no Ministério de Louvor da igreja. Eu comecei, tipo assim, com 2 meses de violão, eu tava tocando na igreja, porque não tinha ninguém, então, tipo, vai você mesmo. Aí, e foi indo assim, tipo, eu fui entrando aos poucos nisso, assim. E depois que eu mudei pra Londrina, eu comecei a participar de um ministério de igreja aqui de Londrina, né? E Deus foi me aperfeiçoando, assim, o que eu sei, o que eu faço na parte de cantar, assim, eu nunca fiz aula, tipo assim, depois que Deus foi me capacitando mesmo. E é mais ou menos assim a experiência que eu tenho. Eu falo que música, pra mim, parece tipo uma coisa que faz parte do meu DNA. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de cantar e tudo mais. Então, eu acredito, assim, que esse foi o chamado de Deus pra minha vida mesmo. Sim. Que legal. E pra você, Fer, como que foi essas primeiras experiências com adoração, louvor? Sim, no meu caso, assim, primeiro que crente, quando cresce na igreja, a criança fica olhando o Ministério de Louvor, então eu tenho essa consciência hoje. Uau, eu queria estar ali. E eu lembro que eu não tinha essa desenvoltura de cantar de pequenininho. E um dia, pequeno, assim, eu fiz a oração pra Deus, pedi esse dom. Nossa. Que legal! E porque eu tinha participado, assim, tinha uma pessoa que ensaiava as crianças e tal, e ela ouviu as crianças cantarem, e ela escolheu algumas crianças, e eu não fui escolhido. Eu pensei assim, nossa, que bonito que a pessoa tá cantando, eu queria também. Aí eu orei e pedi pra Deus. E aí foi quando Deus fez, sem eu mesmo nem perceber, né? E aí eu participei de uma noite de talentos da igreja. E por conta dessa noite de talentos eu fui convidado para ser parte do louvor. Eu tinha 12 anos. Glória a Deus. Eu era o mais novinho, menininho. E você tinha quantos quando você entrou? Então, quando eu entrei mesmo, acho que eu tinha uns 14, mas... Nossa, bem novinho. E aí ela veio de Machete do Oeste, Rondônia, então a gente nem se conhecia. Ela tava lá no louvor, eu no outro lado. E aí eu lembro que eu entrei muito novo, então tive essa vivência de ministério de louvor e tudo mais. Só que daí quando eu tinha essa mesma idade que eu entrei no louvor, eu fui para um acampamento. E aí eu recebi uma palavra muito forte, que selou a minha vida, assim. Uma senhorinha japonesa veio orar por mim. Eu lembro que foi a primeira vez que eu caí assim no espírito. Meu Deus. E ela orou e eu comecei a sentir algo queimado dentro de mim muito forte. Eu já recebi muitas palavras de Deus, mas aquele dia eu sinto que eu recebi um chamado. E aí Deus falava comigo assim que Ele tinha muitas vidas para alcançar, milhares de pessoas seriam alcançadas. E eu fiquei assim com aquela palavra ao mesmo tempo sem entender, né? Porque assim, eu nas minhas condições, a pessoa que, né, na vida que eu tenho hoje, como que eu vou alcançar muitas vidas, né? E aí eu guardei aquela palavra no coração e fui caminhando. E tô até hoje. Glória a Deus. E assim, uma outra palavra que eu recebi que veio respaldar sobre as composições, né? Um apóstolo, Gustavo Lari, que ele é um argentino, ele veio e ele não sabia que eu compunha, né? Aí ele falou assim pra mim, o Senhor me mostra que Ele te dá canções dos céus e que às vezes você quer reter
Mas não é para você reter, é para você passar. É para você passar para que outras pessoas ouçam. São canções do céu. E aquilo eu também tomei como verdade, porque assim, as pessoas não entendem, vamos prolongar aqui. Não, pode falar. As pessoas não entendem o que é isso no gospel, né? No gospel é assim, as canções não chegam nas pessoas à toa. As canções elas passam por um processo que envolve muito dinheiro. Então, para produzir uma canção é muito caro. Para você conseguir um produtor, para você gravar no estúdio, mas isso é só o começo. Depois, para que a sua música chegue a mais pessoas, você tem que contratar uma agência de marketing, e essa agência de marketing faz todo o tráfego, né? Você que trabalha comigo sabe disso, tráfego pago, e não é barato, né? Esse tráfego pago para as canções chegarem, e tem uma série de estratégias que envolvem dinheiro. E eu não tinha, então eu pensava assim, nossa senhor, mas eu tô gravando essas músicas e eu não tenho dinheiro para divulgar elas, parece que é uma coisa sem propósito. Sim. E aí Deus falou assim pra mim, não é sem propósito, você precisa fazer. E eu sempre fui obediente. A gente tem, né, ou seja, essa voz ali no Spotify, alcançou mais pessoas do que eu imaginava, né? Só que a gente não tem a gente não paga alguém para divulgar, a gente não tem nem essa sabedoria nesse sentido de saber lidar com isso para poder divulgar as canções. Corte. Gente, vida é isso, é vida na vida. A gente tem muitas crianças que a gente pariu. Deixa eu explicar. Oi, Léo. Eu queria dar só do cérebro saber que a câmera tá ligada, você nem esperando. As costas chegam nós. Mas a câmera estava ligada desde a hora que você chegou. Lu, e você? Como que foi a sua experiência com a música? Você consegue lembrar do seu primeiro louvor? Eu perguntei se vocês lembram do primeiro louvor da memória de vocês? Então, eu lembro dessa canção que eu cantei na primeira vez, né? Eu esqueci o nome da cantora, não sei se é Rose Nascimento, uma coisa assim. Era, venha o que vier, estou com Cristo e não vou retornar. Pois a salvação só Ele tem você para me cantou dar. sozinha. Ia ser difícil, hein? Rose Nascimento criança. Só profissional chega nela. Eu nem lembro como que saiu, né? Eu era criança. Quando eu era criança e que a gente foi pra igreja, ficou um bom tempo cantando as mesmas canções. Porque assim, não tinha um repertório gigantesco, não eram muitas pessoas que compunham, né? Então, ou era versão de hinos, né? Da harpa, ou eram músicas para Ademar de Campos, Azar Borba, serviu coinonia de louvor, serviu muito a igreja naquela época. Então, era, grande é o Senhor. Ai, gente, nunca sai de moda. Sim, e eu tive uma experiência com Deus quando eu era criança, que eu chorei primeira vez assim, na presença de Deus com aquela música. Maranata, Ômega, Cristo. Vocês conhecem? Não. Filho, ora vem, aleluia. E sei lá, aquela hora eu tive um entendimento de que Jesus vinha, alguma coisa assim, criança, né? E aí eu lembro que eu chorei, foi a primeira vez que eu chorei assim na presença de Deus. E aí esse acho que é o louvor que mais me marcou. Que legal. Então tá, Lu, e aí você, como foi sua experiência com a música, com o louvor? Como eu falei, eu já acho que eu já nasci batucando, né? Mas assim, das minhas lembranças, eu sempre fui de uma família bem humilde. Minha mãe nunca teve condição nenhuma ela sabia que eu gostava disso, né? Porque antigamente tinha aquelas antenas que os pauzinhos dela era de alumínio, né? Sim. Eu lembro que eu fui desmontando a antena da televisão para pegar aqueles pauzinhos para batucar. Nossa! E a minha mãe, ela via isso, que eu tinha esse lado inclinado para a música, porém ela mesmo falava assim, eu não tenho condições, né, de fazer uma aula. E eu falei assim, bom, já não tenho condições, eu vou por mim mesma, né? O que eu posso fazer, eu vou. E na época era aqueles radinhos de fita que a gente até rodava. Então eu escutava muito Marcos Nascimento, Mara Lima, Rose Nascimento, Cassiane. E eu cantava com eles. Eles não sabem, mas eu já aconteceram. Eu já fui o... Aí, tá vendo, né? Cassiane, Marcos Nascimento, aí, se chegar até vocês, eu cantei com vocês. E nossa, mas eu cantava assim com uma... Eu falei assim, não, eu vou conseguir cantar, porque dentro de mim isso queimava e a minha fé. Eu tinha muita fé, eu não cantava nada. Tanto é que eu tava falando pra Fran, que me trouxe aqui, e falei assim, Fran, quando eu comecei,
os irmãos realmente pediam pra mim me aperfeiçoar, porque eu era totalmente desafinada, eu não tinha ritmo, eu não tinha condição. Não tinha. Irmãs, imaginem eu desafinada, eu era. Hoje é graça pura, mas eu era. E assim, até minha irmã assim, falava, ai, cala a boca. Eu lembro que eu comecei a trabalhar no restaurante, auxiliar assim, que a minha irmã já trabalhava lá, eu começava a cantar. A minha patroa falava assim, Lu, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Realmente, e eu reconheço que eu era desafinadérrima. Só que daí eu comecei a cantar. E teve um dia, olha só como que a fé e o amor. Porque isso é o próprio Deus que gera na gente. Isso não vem de nós. E eu lembro que um dia eu falei assim, Deus, eu não tenho recursos. Porque assim, a minha família é uma família de músicos. A família da parte do meu tio... Eles tocavam, trombone, trompete, violino, teclado, violão, só que eles tinham condições, eles tinham os instrumentos. E, né, e como eu era a família pobre, a minha mãe era a ovelhinha, né, que não tinha as condições, eu não tinha nada, eu tinha que ficar pegando as varetinhas lá. Eu falei, Deus, eu vou por mim mesmo. E aí eu comecei já a ter um entendimento, né, que eu ia para a igreja, eu via, eu sou muito observadora até hoje, então tudo que eu aprendi observando. E eu memorizava, é como se eu filmasse tudo, chegava em casa, eu apertava o play e aplicava eu aprendi a tocar violão com cabo de vassoura, o ritmo do violão. Eu aprendi a tocar teclado em cima de uma mesa, assim, eu desenhava as teclas e eu tocava. Então, assim, eu tinha, assim, eu amo, eu falei assim, Deus, é isso que eu amo, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E isso também vai gerar na fé, né? Você tem que andar por fé, gente, pelo amor de Deus, não tem dinheiro, né, Ver? Porque a gente anda na fé, por fé. O que foi gravado até hoje, essa voz é por fé. É purinha. Fé e aí eu lembro que um dia eu me levantei e falei assim, Senhor, eu vou me ungir. Se o Senhor tiver um propósito na minha vida pra mim ser do louvor, o Senhor vai me levar além. E assim, como eu era criança, eu não tinha entendimento. Eu ia tomar o óleo ungido, gente. Meu Deus. Eu ia tomar aquele óleo, eu ia me ungir. Eu ia mandar mirra, saber, bálsamo, mirra. Gente, eu ia parar no hospital, porque aquele negócio arde, aquele negócio queima. Quando o pastor ungia assim, você ia sentir o seu óleo lacramejar, os seus olhos lacramejar, porque aquilo arde. Sim. Aí na hora o Espírito Santo falou, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí eu entendi que eu tinha que me ungir aqui. Gente, criança, eu tinha 7, 8 anos. Nossa! Eu me ungia, foi uma oração. A minha primeira oração mais sincera da minha vida. E eu chorava assim, falei, Senhor, se o Senhor tem um propósito na minha vida, se for para mim cantar, porque o meu sonho não era nem tanto tocar, era cantar. Se o Senhor tem, eu lembro até hoje, naquela sala, naquela casinha simplesinha, e eu me ungindo assim, aquele óleo descendo, que eu não tomei, não, eu mandei pra casa. Eu me ungindo, chorando, se o Senhor tem um propósito, que o Senhor me capacite. E eu não sabia orar, né? Eu ia na igreja, minha mãe conduzia, meu avô me conduzia na igreja, mas a gente, criança, né? E depois, aí que eu comecei a cantar com a Cassiane, com o Matos Nascimento. Nossa, arrasava. E aí eu lembro que o Espírito Santo, eu creio que isso vem do Espírito Santo, porque ele começou a gerar coisas no meu coração. Ele falou assim, vamos montar uma bateria. Eu fui lá no fundo do quintal, juntei um monte de peças, montei uma bateria. E aí eu fui criando ritmos com essa bateria que eu montei. Gente, era coisa assim, pra quem vê é um negócio bem bizarro. Mas a minha visão é como se eu estivesse tocando uma bateria profissional. E eu ouvia o som, aquele som era igual. Eu pegava as músicas. Então assim, eu fui uma pessoa, eu tenho muita fé. E foi isso que me trouxe, que me ensinou. Eu não tive aula, né? Você teve aula? Não, eu tive fé. Fé e amor, eu queimei por isso, né? Então, e hoje eu passo muito isso para os meus alunos. Eu ensino eles o instrumento, mas eu trago essa essência para eles terem essa percepção que você não está aprendendo só um instrumento, vai além disso. Deus quer te usar através desse instrumento. É isso que eu tinha no meu coração, né? E a música assim que me marcou muito, claro que foi essa Grande é o Senhor, que eu chorava. Porque eu ia na igreja, a minha mãe era da quadrangular, né? E depois a minha mãe se afastou, mas eu continuava indo na igreja do meu avô, né? Até poder voltar para a igreja que a minha mãe ia. E a líder do louvor, ela cantava lindamente, tanto é que você se parece muito com ela.
Muito. Quando a primeira vez que eu tive, eu falei, nossa, ela parece aquela líder. Deixa eu falar, eu recebi uma palavra. Recebi uma palavra, eu ia gravar CD. Olha, do nada, isso aqui não vai virar um canal de música. Glória! Essa voz aqui. Bora! E eu lembro que olhando ela cantar, queremos o teu nome. E eu olhava aquela mulher e eu falava, Deus, eu quero cantar igual ela. Uau. Igual. Ela cantava aquela canção pelo Senhor e ela dançava, ela se expressava. Eu trago ela assim, ela não teve essa oportunidade, porque eu não sei nem se ela é viva, mas ela me impulsionou a ser quem eu sou hoje. Uau, na adoração. Que legal. Essa extravagância, tipo, eu tirei dela, ela deixou esse legado pra mim. Eu tinha 6, 7 anos. Nossa. Por isso que eu falo assim, gente, a gente tem um encargo sobre nós. Não é sobre ir lá na igreja no domingo, plugar o nosso instrumento, passar o dó, ré, mi, fá e acabou. Não, a gente vai deixar um legado para essa geração. Alguém tá nos observando. E essa geração aqui precisa ser deixado esse legado. Precisa, né? E Deus está contando com a gente. Então, assim, eu vi isso. E aí a música Poderoso Deus do Antônio Cirilo veio pra bagaçar mesmo. E aí o Jean ainda não é muito musical, né? Ele é metódico com relação à música. Então, antes de vocês, ele só ouvia Grande é o Senhor e poderoso Deus. E uma que tem o som da baleia, gente, que eu nem sei qual é, mas ele botava lá o som da baleia. O som da baleia. Ele orava com aquela música do som da baleia, até que eu enjoei, né? Deus do céu, qual o repertório, por favor. Aí chegou vocês, agora toda vez. Olha pra toda vez. Só essa. Porque ele realmente, assim, ele adora de um jeito, ele é muito mais a melodia do que a música. Então ele ouviu a letra uma vez, ele não vai cansar de ouvir aquela letra depois. E aí agora toda vez, olha, só toca seja essa voz aqui na minha. E uma coisa assim que pra ser lá assim, que me marcou assim, foi quando eu fui pro Mato Grosso do Sul, pra Mambai, né? Aí eu comecei a participar de volta da quadrangular, de onde eu era. E aí eu já tava tocando bateria em casa. E aí uma irmã lá da igreja me viu. E essa irmã era do círculo de mulheres, né? De culto de mulheres naquela época, ela tocava. E ela me convidou. Falei assim, vai lá tocar, porque só eu toco violãozinho, você poderia sentar na bateria lá. Eu falei assim, eu vou. Aí eu fui no dia, eu tive medo. Aí eu retrocedi. Aí o Espírito Santo falou, vamos, eu sou contigo, tá? Eu falei, agora eu vou. Aí meu irmão, ele foi uma pessoa que foi do tráfico e tal, teve alguns probleminhas, né? E aí, por esses problemas, a gente deu uma afastada da igreja, mas uns meses depois a gente voltou. Aí meu irmão começou a ficar firme. Só que bem nesse auge ali, que eu ia voltar para tocar mesmo, e ele já queria que eu tocasse no louvor da igreja oficial da igreja, o meu irmão foi assassinado. E aí, no dia que eu fui escalada, né, porque era 300 bateristas, né? Eu nunca vi, gente, como a igreja tinha que ter mais ministros, mais teclado, mas não, um monte de baterista. Tem mais baterista que membro, né? Interessante, eu não sabia. Todo mundo quer ser baterista. E no dia que eu fui escalada, eu lembro até hoje, foi dia 24 de março de 2003. Foi uma quarta-feira, uma quarta ou sexta-feira. E aí quando veio aquela notícia, né, veio de manhã, eu ia tocar à noite. Quando veio aquela notícia, claro, foi, né, eu era criança, eu tinha 10, 11 anos, né, me abalei, chorei muito, tal, só que eu pensei no que à noite? Eu falei, não, mas à noite eu vou tocar, entendeu? Então, tipo assim, até eu perdendo, eu ansiava. Não, eu vou tocar pra Jesus à noite. Só que aí o velório foi justamente na igreja. E não teve louvor, né? Porque naquele tempo o velório poderia ser na igreja ou na casa, né? E eu olhando pro meu irmão ali naquele caixão, eu chorava porque ele tava naquele caixão. Eu também chorava porque não teve louvor. Meu Deus, como eu vou demorar mais um mês para tocar para Jesus. Então a minha preocupação, sabe? E aí, aquele dia, eu vi o próprio Deus falando assim, aquilo que ele liberou sobre Jesus, você é minha filha amada. Uau. E em ti eu tenho prazer. Nossa. Sabe? Tipo, eu era criança, não entendia nada, mas eu chorando ali e eu querendo assim, porque não era questão de tocar, mas eu queria dar algo para Jesus. Eu queria Jesus. Porque quando a gente ia na escola dominical, a gente era ensinado sobre isso, que Jesus, ele veio, ele se entregou por nós, tal. E aquilo lá, eu me apaixonei por isso. Falei, cara, alguém me amou, alguém se entregou por mim. Sim. Né? Então, eu vou me entregar.
porque alguém me amou, né? E isso foi gerado no meu coração. E mesmo perdendo, mesmo com a morte do meu irmão, eu chorava porque eu não tava tocando assim Jesus. Mas aquele dia foi um dia assim, pra mim, foi o selo do Senhor na minha vida, sabe? Então, quando o Senhor decide usar alguns dias naturais e às vezes até doloridos para nos selar, nunca mais. As pessoas, elas podem tentar mexer naquela sua identidade, falar que você não é, mas assim, nunca mais. Quando você ganha um selo de Deus, você sabe quem você é. E aí já é maravilhoso isso. Então, eu quero perguntar já, amiga, como que vocês se encontram? Onde dá, então, esse momento onde essas histórias se conectam? Vocês já faziam parte da mesma igreja local? Serviam no Ministério de Louvor da igreja local? Como que foi esse momento dessa conexão de vocês três? Não, eu vou começar a falar, depois eu vou falar a versão dela. Eu, desde os 12 anos no Ministério de Louvor, servindo sem parar, todos os anos, todos os finais de semana que eu era escalado. E aí em 2016 eu passei por uma situação, né? A gente passou por uma situação, o Joaquim tinha nascido, eu mudei de trabalho, acabei me frustrando por ter mudado, e aí eu estava inserido no contexto de uma igreja que a gente gostava muito, que a gente serviu por anos lá, né? E só que naquele momento eu vi que Deus estava mudando a estação. Então sabe quando você está num lugar, mas você vai sentindo que Deus está querendo... Só que é a sua zona de conforto. E aí Jesus me fez um convite para entrar na caverna. Foram 3 anos, 2016 a 2018, que eu tentei voltar para o Ministério de Louvor e Deus não permitiu. Porque eu precisava ser provado nisso, né? Você ama quem? Jesus ou o microfone? Você ama Jesus ou o ministério? Né? E eu lembro que Deus falava muito isso comigo. E eu consegui ver que eu amo Jesus mais do que o microfone e o ministério. Então, pra mim, não tem problema se ele falar, você não vai, para, né? E naquele tempo, assim, foram muitas desconstruções religiosas. E, ao mesmo tempo, foi uma descoberta que, assim, por me mover na adoração profética, eu sempre me senti muito sozinho. Porque, assim, eu fazia parte do Ministério de Louvor, além da minha esposa, claro, que está sempre comigo, né? Mas em relação às outras pessoas. Participava do Ministério de Louvor. A minha forma de adoração é muito extravagante, muito espontânea, o que nem sempre é bem recebido, ou entendido, compreendido. E as outras pessoas não fluíam dessa mesma forma. Então, às vezes, assim, eu tinha aquela noção de que Deus estava querendo mover algo, mas que tinha gente ali, a equipe, junto comigo, que estava segurando aquele algo de fluir. Porque não tinha entendimento, porque estava lá só para fazer, cumprir tabela, por tudo isso que a Lu falou, falta paixão, falta amor, falta conhecer o Senhor. E eu me sentia muito solitário nisso. E foi nesse contexto que o Senhor trouxe a Lu, porque assim, a gente, depois que se desligou dessa igreja, né? Deus nos levou para uma outra igreja, que a gente ficou 5 anos, uma igreja muito abençoada, que a gente conseguiu contribuir muito lá. E eu estava como líder do louvor lá. E aí me chega a Luana lá. Aí o povo me falou assim, um dos amigos, né, da casa de oração lá de Londrina, falou assim para mim, tá vindo uma pessoa aí que ela é muito assim, usada, muito de Deus, tem uma pegada profética também, eu queria que você se aproximasse dela, né, para ver. E aí eu fui, depois ela vai contar, né, como foi pra ela. Mas eu só sei que no final das contas eu conversei com ela, chamei ela para já entrar no louvor, já pulei todas as tabelas. Aí, quando eu vi ela ministrando pela primeira vez, eu falei assim, é a minha irmã gêmea. É nóis, Aí a gente foi fazer um primeiro turno juntos, assim, desconexo, né? E nem era pra ser. Nem era pra ser, né? Nem era pra ser a gente junto, e a gente caiu no turno, porque lá na igreja já tinha essa questão de sala de oração, de fazer turnos. A gente foi fazer o turno junto. Primeira música nasceu do Brasil, que é uma música fortíssima que a gente tem, do Brasil para as Nações, né, e tudo mais. E aí eu falei assim, gente, a gente tem um negócio juntos e eu sei que Deus quer fazer alguma coisa. E aí, no final das contas, assim, a gente ficou nem caminhando 1 ano, né? Ficou 1 ano e meio lá ainda. 1 ano e meio lá ainda. Não foi, não. Lá na Goiás, 1 ano e meio. Porque foi assim, ó, Amiga. Foi assim, ó, em setembro você entrou de 1 ano,
em setembro do outro ano, tipo assim, não que você entrou, a gente se conheceu mais ou menos em setembro. Que eu comecei antes. Você começou antes, a gente começou a ter contato em setembro, que foi quando foi esse primeiro turno, acho que foi até perto foi um pouquinho antes do feriado de 7 de setembro. Daí depois vocês fizeram outro turno juntos, que eu não tava, porque eu tava trabalhando. E daí em setembro do outro ano, a gente tava, tipo, encerrando o ciclo lá, sendo enviado. Sendo enviados, e o pastor nos enviou, o pastor que a gente ama, né, que é amigo de Deus, nos enviou para viver esse novo tempo por conta do movimento profético, por conta de tudo que... então quando vocês saíram de lá, já saíram com o movimento? Já tava rolando. Sim, já tava acontecendo, não, o Senhor pediu. Ainda não tava, não tinha começado, né? Não tinha, porque foi em... não tinha, verdade, tinha. Tinha começado, e foi porque assim, a gente tinha se conectado já e começado o movimento, cada um na sua igreja. Então Deus não tinha dado direção para ninguém se juntar e tudo mais. Só que daí quando a gente começou a caminhar e se mover, aí o Senhor falou separadamente comigo, separadamente com a Luana, separadamente com a Priscila, porque a gente precisava ir estar mais perto como amigos de Jesus, construindo isso que Deus estava querendo que a gente construísse. Então a gente foi em obediência, e ainda assim era uma época que a gente estava bem lá, né? Sim. Na igreja, então a gente já se movia em sala de oração. Só podia já tinha a identidade que vocês brincavam lá na igreja. Sim. E aí, assim, a Lu já tinha composições, né? Eu também, e a gente começou a compor juntos também. Então, assim... E, na verdade, não sentou pra compor, né? As canções nascem até hoje, tudo nos turnos, sala de oração. A gente não senta, a gente não marca uma data. Não, glória a Deus por isso, porque a nossa dependência e aí toda a inspiração é celestial mesmo. Nada sobre nós. Sim. Né? Eu lembro que em 2022, de 2021 para 2022, eu estava passando por um processo doloroso na questão que o meu esposo, ele não queria mais estar indo na igreja onde a gente estava ali, né? Por alguns fatores ali. E assim, ele foi começando a retroceder, e eu percebi isso, eu estava indo sozinho, né? De repente ele saiu do louvor, daí saiu de outro ministério, e aí de repente colocou a culpa no serviço, trabalhar demais e não ter tempo mais para a igreja. E eu comecei a me atentar a isso, falei, Deus, o Senhor não me chamou, o Senhor me chamou eu e minha casa. Né? O meu esposo, ele é o sacerdote, ele que vai conduzir, não é eu. E aí entrou 2022, daí eu recebi algumas palavras, né? E aí eu comecei a orar em cima disso. Falei, Senhor, é isso. Cada dia mais o meu esposo tá afastado. E aí começou, que aí eu fui no congresso sozinha em fevereiro. E ele falou pra mim assim, não piso mais lá, né, na igreja lá, eu não vou mais, tal, não tô mais concordando com a visão, tal, assim, tal. Não, beleza, eu respeito sim você. Sim. Mas eu quero que você saiba que aonde você for, eu vou. Né? A gente é uma só carne. Nossa, então, que precioso isso. Se você não se sente mais bem, eu abro mão de toda a minha história, porque eu fiquei nesse ministério 16 anos. Nossa. Eu saí da quadrangular pra casar. Né? Senão eu acho que eu tava lá quando não tava, não. Então eu saí, ele me tirou lá da casa da minha mãe e da igreja. A gente já é 17 anos casados. E aí eu falei pra ele, cara de jovem. eu falei pra ele, não vou deixar você perecer se você não se sente bem. Eu entrego tudo. E assim, 16 anos é muita coisa ruída, né? Eu era ajudante ali, a gente serviu integralmente como missionários aquela denominação por 3, 4 anos. Então eu tenho uma história e uma gratidão, né, com toda essa liderança. Mas infelizmente ele saiu dessa visão. E só que aí eu entendi, né, depois de algum tempo, sobre os ciclos, né, sobre uma nova estação, e que as palavras que o Senhor já tinha liberado sobre mim precisava fechar ciclos, precisava deixar isso para viver isso. E aí às vezes eu ficava presa em quem? Em pessoas, não, porque né, se eu não estiver aqui, como que vai funcionar agora? Naquela responsabilidade com a igreja local. Isso. E assim, como a pastora, eu tenho ela assim como a minha mãezona mesmo, assim, né? Como amiga, como pastora, como Nossa, mãe. Que especial. E ela falou assim, cara, você é o meu braço direito. Eu não me vejo sem você. Então isso, né? Só que aí eu olhei pra minha casa e falei, não, meu primeiro ministério é a minha casa. E eu falei isso pro meu esposo.
Aí eu sentei na outra semana com os meus líderes e falei assim, ó, pastor, tá acontecendo isso, pra mim não dá. Eu não fui chamada pra ser sozinha. O meu esposo tá assim. Eu falei, não, tudo bem, vai na benção, a gente orou, tal. Com muita dor, né, no coração, e eu nem quis mais ir no culto à noite, eu falei, não. Daí ele anunciou, depois só fui recebendo mensagem, né. Falei, gente, é Deus e, né. E muitas vezes é isso, quando Deus fala coisas pra você se mover, muitas vezes a gente perde tempo tentando se justificar para as outras pessoas entenderem, mas não é tempo mais de parar para as pessoas entenderem. Faça, obedece. Já pensou se Abraão tivesse que parar e falar, Deus pediu meu filho, eu vou ter que subir lá. Não, perde muito tempo, né? E eu perdi um pouco de tempo nisso, tentando me justificar, porque isso, né? Hoje eu não me justifico mais, né? E aí eu saí, eu orei assim, eu lembro até hoje, gente, era um domingo de manhã. Eu falei, Deus, eu tô sem igreja, meu Deus, eu tô sem igreja, tô sem ministério, eu me senti assim, completamente desprotegida, mas ao mesmo tempo em paz com a decisão que eu tomei, porque depois que eu falei isso, eu olhei pro Oreci e eu vi um brilho no olhar dele. Era isso que ele queria, mas ele também não queria me obrigar. Faça isso. Ele nunca me obrigou, nunca. E aí eu lembro e falei assim, Senhor, me mostra, eu quero que o Senhor me mostre onde eu tenho que ir. E aí o irmão tinha me falado de uma igreja, Maranata. Sabe quando você... Aí eu fui lá no Estragão, olhei tudo assim, falei, cara, não é isso. Não é isso. E era longe da minha casa. E nisso você morava lá? Eu morava em Londrina, né? Lá na Zona Norte. E aí, antes de eu fechar o Instagram, embaixo assim não tem as opções, sugestões? Quem que tava lá? Na época era o outro nome, né? O nome lá da numeração que a gente foi. Eu olhei aquilo, eu apertei, e aí eu lembrei que o pastor de lá também se movimentava nas salas de orações, porque tinha uma sala de oração que tinha várias igrejas que ia, né? Eu ia e esse pastor, aí eu lembrei, esse pastor aqui foi lá. Eu mostrei por ele e falei assim, amor, o que você acha da gente ir nessa, visitar? A gente só ia visitar, só que dentro de mim eu falei assim, Deus, não permita. Ou é hoje ou é hoje. Eu não quero ficar visitando, eu tenho pavor de ficar visitando. Só que aquilo lá no céu do meu coração, e eu já cheguei com alegria, gente, eu já cheguei naquela igreja à noite, parecia que eu já tava lá 20 anos. E abraçando, e a Isabela emburrada, porque a Isabela não queria sair, o Oreci sério, porque o Oreci é sério. Não é que ele é sério, ele não tem reação, gente. Ele tá feliz, ele é aquele jeito, ele tá triste, ele é aquele jeito, ele não tem reação. E eu lá, tipo, sanguínea, hemorrágica, só faltou subir lá em cima do púlpito, né? E o Fernando não tava nesse dia. E era o último dia, né, do culto naquele tempo, né? Porque ia mudar. E aí eu falei assim, aí no final eu toda alegre, porque eu senti alegria, era assim, era diferente. Então era o próprio Espírito, eu falei assim, ó, fica aqui, que é aqui que eu quero que você conduza, né? Aí depois teve o outro culto no local novo, né? Aí eu não tinha conhecido o Feira ainda, aí quando foi no outro domingo, no terceiro domingo que eu fui, eu falei pro Ciro, quer ficar lá, se sentiu bem e tal, né? Não, vamos indo, né? E aí no terceiro domingo, eu lembro até hoje, o Fernando tava ministrando. Gente, não, porque é isso, né, Fer? Quem é da área profética, tipo assim, fica raivoso. Fica raivoso porque eu cheguei lá, aí o Fer já colocou aquelas canções e aí ele, o que esse homem me faz? Ele já manda um espontâneo. No meio do, quando ele manda um espontâneo, eu falei, que é? Só que aí os músicos estavam lá no norte, outro lá no sul, que eu já abri o mapa ali, já fiz a mapeação profética, assim, esse cara vai lançar eu tenho que ficar ligado. E aí ele começou a lançar um espontâneo e ele percebeu que os músicos não conseguiam acompanhar. E eu lá embaixo também, pessoal, manda eles parar, pelo amor de Deus, manda eles parar. O que o Fernando fez? O Fernando pediu pra eles parar. Nossa. E tipo assim, é isso. Aí ele começou a ministrar. Eu falei, cara, eu preciso me aproximar. E aí depois que eu vi ele mais de perto, eu lembrei, eu conheço esse cara. Aí eu lembrei da canção que ele tem com o Davi. Sim. Né, foi daí que eu conheci eles também, Deixa Cair Teu Fogo. Meu
Deus do céu, eu estou diante do cara. Ai, quando eu vi ele ministrando, eu estou diante dele. Eu fiquei, gente, diante de Deus, eu fiquei assim, Deus me perdoe, porque talvez eu idolatrei, mas eu assim, eu me senti assim tão, gente, olha onde que eu tô, olha de, meu Deus do céu. E aí o pastor Lucas, que era, Deixa tudo melhor. e o pastor Lucas, que já era o líder, ele já tinha me falado, ó, eu gostaria muito que você já participasse do louvor, porque ele já me acompanhava. Sim, já sabia. Já conheci. E quando eu soube que o Fer era líder, eu falei assim, meu Deus, eu quero! Aí o pastor Luxinha fala assim, ó, o Fer, ele é o líder, ele vai te procurar. Ele vai ter meu Deus. Gente, vocês viram? Mas foi assim. Esse bilhete é verdade. Foi exatamente assim, ó. Você tem a oportunidade de me ouvir agora. Gente, foi assim. Talvez eu te idolatrei, mas foi. Passou. Porque depois já quebrou minha cara. Porque depois era outra área. E aí, aí no outro, aí passou assim. Eu acho que passou mais um mês, né? Passou um mês ainda do Fernando, né? Vim falar comigo, mas o dia que ele veio falar comigo, gente, me estremeceu. Ele falou assim, paz, e eu lembro até hoje, era um dia chuvoso, ele tava com o guarda-chuva ali e ele tava nervoso. Paz, você que é Luana? Eu falei, paz. E tipo assim, eu não tive reação, sabe aquele negócio? Porque tipo assim, quando eu já ouvi a canção já me estremeceu. Porque é isso, cara, existe uma alegria quando você tá perto dos amigos de Jesus. Não é, cara, não é pouca coisa não. Não é. Cara, olha, eu tenho a honra e o prazer de caminhar com eles. Com quem que eu caminho hoje? E eu lembro que um dia o Gil, né, um amigo missionário nosso, falou assim, Deus vai te colocar em mesas importantes. Deus vai te apresentar pessoas importantes para alinhar o propósito. E é isso, cara. Cada amigo de Jesus que eu caminho hoje nessa pegada aqui, é isso. Essa a palavra sendo realizada. Então, tipo, eu sou muito feliz. Muito feliz. A gente sente. Agora, hoje eu trato ele como meu irmão. Ele é meu irmão gêmeo. E aí você viu que nem dava pra idolatrar. Mas assim, claro que traz ele é uma referência pra mim. Ele nem sabia, não é questão da idolatria, mas a referência. É que nem o Antônio Cirilo sentar na nossa mesa. Imagina, que honra. Nívia Soares. Que honra. Se a Nívia sentar aqui, eu vou, sabe, esquecer tudo, eu só quero ouvir. Porque as experiências que aquela mulher tem, Então, foi isso, sabe? Isso que eu senti. E aí depois a gente, né, se conheceu, daí logo a gente já começou a fazer o primeiro turno já foi, uau! E foi tudo assim, bati o primeiro acorde, dó, eu só bato dó e o Espírito vem com ré, mi, fá, sol, lá, e aí vem as canções, né? Então a gente não senta pra compor, né, já nasce e nasce na movimentação de sala de oração, de turnos, às vezes aqui Deus já começa a liberar alguma letra, e depois nós só vai, pega o violão ali, pá. É porque é uma conexão que vocês têm, assim, do espírito mesmo, né? O coração de vocês queima pelo mesmo. Então, e é o mesmo propósito. Então, o Senhor vai liberando. Uma coisa que eu não quero deixar passar, quero que vocês, principalmente as mulheres, prestem atenção. O nosso primeiro chamado é servir a nossa casa. Que legal que a Lu compartilhou aqui com a gente o fato dela abrir mão de algo que era muito, mas não pouco, muito importante para ela, em honra e respeito ao marido dela. Que precioso isso! E como o Senhor a honrou, levando ela para um novo nível, assim, que, meu Deus, liberou muito mais daquilo que Deus já estava fazendo, liberou muito mais. Um lugar onde ela era amada, né, com pastores bons que cuidavam do coração dela, porém o tempo tinha encerrado. E em honra ao marido dela, ela deu esse passo de fé em sair. Que precioso, que coisa maravilhosa. Outra coisa também que eu quero que vocês prestem atenção, como a gente vai conversando, é que as músicas que eles compõem vêm muito desse lugar de intercessão e adoração. Então, assim, não necessariamente, vamos sentar lá, na verdade não é, né? Vamos sentar lá, vamos hoje fazer uma janta e vamos compor. Não, vamos adorar. Vamos adorar o Senhor, vamos orar. E daí desses lugares vem assim, E aí cada canção mais profunda, mais profética, e elas têm camadas. Eu não sei como que é pra você, amiga, mas
Às vezes eu vou sendo ministrada, igual eu tava falando com a Lu antes da gente começar a gravar, mais fome, mais sede. Quando ela tava ministrando isso, mais fome, mais sede, eu ficava assim, o que você tá falando? Mas toda hora. Troca disso. E me incomodava essa palavra, tipo assim, não é nada muito bonito, né? Mais fome, mais sede, mais fome, mais sede. Mas eu venho de um processo de uma grande restauração de Deus, né? O Senhor me voltar de novo pro corpo. E eu tava ali cantando com ela, né? Sempre quando eu vou adorar, eu falo assim, Senhor, eu não tô adorando pra mim. Não vou cantar o que eu gosto, eu vou cantar o que o Senhor colocar na boca dos teus filhos. Então eu vou adorar com isso. E eu tava falando pra ela um pouco antes da gente gravar que o Senhor liberou mais fome, mais sede no meu coração, assim, mas de um jeito, gente, que assim, realmente mais fome, mais sede, daquela coisa de eu passar o dia falando assim, Senhor, quando vai dar um momento, porque eu tenho muitas crianças, né? Quando vai dar um momento que eu vou poder tirar aquele tempo com você e sentir assim realmente saudade da presença, fome e sede de Deus mesmo. Então, desse lugar profético, que só os filhos entendem. Quem tá ali de visitante, não de visitante na igreja, mas assim, de visitante voando ali, a pessoa não entende, porque ela não é aleatória, ela não vai estar com o coração aberto, mas os filhos, ainda que assim, talvez é igual eu, né, tipo, que palavra fome e sede, Deus, não pode ser, sei lá, aleluia, mas o Senhor sabia o que Ele queria gerar em mim, e eu até tava falando pra ela, desse lugar onde ela ficou por um tempo, declarando essa palavra nos cultos, onde a gente se reunia, e o Senhor liberou algo no meu coração, né, e assim, hoje eu desejo para você que estiver nos assistindo, que o Senhor libere mais fome, mais sede da presença, porque uma coisa é você buscar sem fome, sem sede. Outra coisa é você estar com sede de beber um copo d'água. Cara, meu Deus, não tem uma sensação melhor do que você estar com fome e comer. Estar com sede de beber água. E tem sido esse o momento que eu tenho experimentado. E eu sou muito grata por vocês terem liberado até essas palavras que vocês já estão acostumados com o profético, né? Então, se o Senhor mandar falar uma palavra, por exemplo, fome e sede, que é uma palavra, ela é seca, ela não parece uma palavra de adoração, vocês vão falar. Não é uma palavra aleluiada, né? Isso que eu quero dizer. Ela não é uma palavra aleluiada, tipo assim, glória a Deus, santo. Ela é uma palavra seca, fome e sede. Mas o Senhor sabia o que Ele estava liberando ali. E eu sou muito grata por isso. Sim, até compartilhando só, né? Vocês falaram da canção Desde Cair o Teu Fogo. E quando o Senhor me deu ela, eu estava indo trabalhar no carro. Então eu tinha o costume de ir no carro orando, né? Porque era um trajeto de uns 45 minutos a 1 hora. Nossa. No meu trabalho, que era do outro lado da cidade. E eu ia trabalhar orando, né? E eu lembro que eu comecei a cantar até, não sei quem acredita, né? Mas cantando em línguas, tem gente que não acredita. Eu acredito. Eu também. É nóis. O ritmo vem assim. Eu falei, Deus está querendo me dar alguma coisa. E eu tinha passado por uma experiência que o Senhor tinha falado comigo sobre sobre estar sendo automático. Que era um tempo assim que, embora eu sempre fui um profético, né, eu tinha me acostumado tanto, eu estava com tantas atividades na igreja que quando eu chegava para ministrar, eu só ia lá, já sabia fazer as canções, já sabia ministrar as pessoas no que precisasse, mas sem assim ter aquela importância do que eu estava fazendo para Deus. Sim, às vezes a gente entra no piloto automático. No piloto automático. E aí foi onde veio esse clamor, né? Eu quero ir mais fundo na Assunção, não quero ficar no mesmo lugar, em suas águas profundas, quero mergulhar. E aí pedia, eu te quero mais, te desejo mais, né? E essa música veio assim, e quando a gente cantou a primeira vez na igreja, eu já vi que ela tinha alguma coisa diferente, porque eu apresentei para as pessoas e já aconteceu um mover, assim. E aí ela foi parar em lugares que eu nunca cheguei. Então por isso que eu falei, quando eu falei da minha história, que vale a pena a gente obedecer ao Senhor, mesmo quando a gente não tem recursos. E eu digo isso para vocês aqui. Às vezes vocês estão começando algo que aparentemente simples, mas tão bonito, né? Tão bem feito. Mas que pensa assim, mas já tem tantos podcasts, já tem tanta gente fazendo isso e tudo mais, só que não. O Senhor, ele ama usar as pessoas e as coisas simples para confundir as sábias, as importantes, né? E essa música foi isso. Eu nunca cheguei nos lugares que essa música chegou. Eu recebi testemunhos na época de uma das igrejas de São Paulo, que tem mais de 6 mil jovens no trabalho fantástico de jovens,
eles num campo de futebol, assim, com um caminhão-pipa jogando água e eles adorando, porque virou o hino da conferência deles nesse período. Deus! Aí foi traduzida em coreano e foi enviado para a igreja deles da Coreia. Uau! E eu recebi criancinhas assim, cantando lá de São Luís Maranhão, Uau, Nordeste. E, gente, essa música alcançou gente que eu nunca alcancei. Meu Deus. E aí pode falar, mas é porque o Davi, que na época produziu o CD da igreja com as minhas canções, porque o Davi Silva é conhecido. Mas não é, porque teve outras músicas que ele também participou e que não teve tanto alcance, né, nesse sentido, de outras comunidades. Mas essa música carrega algo, e eu vejo hoje, assim, até hoje os comentários no YouTube, o Davi regravou essa música, né? Tanto no comentário do YouTube dele, quanto no da igreja que eu participava, que é deles o direito, né? As pessoas falando, nossa, ouvindo agora, fui batizado no Espírito Santo, coisas assim que pra mim eu falo, gente, eu não poderia chegar nesses lugares, né? E às vezes a gente quer viver o propósito achando assim, mas para que eu vou fazer para Deus o que Ele me pediu se é só filho de pastor que consegue que a igreja ajude financeiramente, né? A gente tem essa visão, né? E pessoas com mais condições, que têm condições de fazer algo muito melhor. E para que eu vou ficar fazendo isso achando que vai alcançar alguém? Aí Deus vem e pega uma coisa inalcançável e faz alcançar outras pessoas e sopra. Ele sopra. Não orgânico, não teve tipo divulgação. Isso tudo que chegou nas pessoas, gente fazendo cover da canção e tal, foi tudo orgânico, né? Então para mim foi um grande aprendizado, assim, me impulsionou a mesmo quando as pessoas ao redor duvidam, porque as pessoas ridicularizam, né? Quando, por exemplo, vocês têm esse dom da comunicação, e vocês estão fazendo isso agora. E pode ter pessoas hoje que olham e falam assim, nossa, a pessoa leva para o lado de quer se aparecer, quer ser influencer, digital influencer. Pessoas que julgam nesse sentido. Só que quando você tem certeza que Deus te chamou para aquilo, as pessoas fazem o que elas quiserem. E assim, eu já recebi conselhos, né? Porque eu gravo as músicas, eu sempre gastei dinheiro do nosso recurso financeiro. A gente nunca recebeu, tirando esse CD que foi gravado pela igreja, né? As músicas que a gente grava do Seja Essa Voz são com os nossos próprios recursos, né? E não é fácil, porque não é barato. Mas toda vez que eu tô fazendo por fé, às vezes eu ouço as pessoas, para que você tá fazendo isso, né? Ou, você não tem condições de divulgar, e aí fica só para 500 pessoas, aí fica parado. E aquilo poderia me parar, só que como eu tive a experiência dessa canção e do que Deus fez com essa canção, e que talvez já pode até ter sido o cumprimento da palavra que eu recebi quando eu tinha 12 anos, que tocaria milhares de pessoas, eu falo assim, vale a pena acreditar no que Deus está mandando fazer. Vale a pena perseverar na obediência. Perseverar na obediência, porque não é a gente que dá o crescimento, é Deus. Né? Mas Ele não escolheu só os ricos para fazer milagre. Seria muito fácil, né? Só o rico fazer. Ele já tem um recurso. Agora ele pegar pessoas improváveis, sem recursos, né? Só com a fé e com o amor, né, no coração. Uma palavra. Só nos resta obedecer e falar, Deus, eu confio naquilo que o Senhor disse. E referente à palavra que o Fer falou que não era para eles reter, né, o que Deus deu para ele, a gente tem um entendimento que se uma única pessoa for tocada, a música já fez, a canção foi liberada, ela já fez o papel dela, que ela já alcançou pelo menos uma vida. Então, tipo assim, por isso que a gente tem andado nesse entendimento de gravar mesmo, e assim, se vê as gravações que a gente fez, os vídeos, ainda Deus fez um milagre da gente fazer coisas assim, com qualidade. Maravilhosas, assim, excelentes. E a gente gastou bastante, mas ainda gastou pouco comparado ao que o mercado cobra. Então assim, Deus vai... eu sempre carrego essa palavra com a gente, comigo, que o Fer também comentou, né? Que Deus, ele realmente usa as coisas que não são pra confundir as que são. Que a gente, tipo assim, é improvável, mas Deus usa a nossa vida pra fazer as coisas dele, né? A obra dele. Então, a gente caminha nessa palavra. Só compartilhando com vocês, né? Pegando um gancho nisso, vou contar uma experiência, não vou citar nomes. Mas teve um tempo que eu procurei numa agência de marketing de um amigo meu.
esse amigo, ele já viveu muitas coisas intensas em Deus e ele prosperou com essa agência de marketing, ela é específica de divulgação de singles e de coisas nesse sentido. E aí eu falei assim, poxa, eu vou falar com ele, porque assim, tudo bem que eu não tenho condições, mas vai que ele tenha um pacote mais simples, que talvez as músicas cheguem um pouco mais perto das pessoas, né, e tudo mais. E aí eu fui falar com ele, marquei uma conversa, e eu lá na minha simplicidade, né. Aí ele me deu uns toques, falou assim que as músicas que as músicas de hoje, o estilo que a gente estava fazendo ainda já estava ultrapassado, que as músicas de hoje as pessoas estão cantando muito mais, tendo maior produção, isso e aquilo outro. Daí eu falei, beleza, mas a minha essência é a adoração profética, então eu não estou fazendo nada para um nicho específico do mundo gospel. Eu queria alcançar os sedentes, os remanescentes, essa galera que eu queria alcançar com as canções, por isso que a gente libera elas. E aí ele falou, tá ok, vou ver pra você e tudo mais, e saiu. E aí eu tava com as 3 músicas prontas pra lançar, eu tava esperando por ele pra fazer esse lançamento. E aí eu mandava mensagem e não me respondia. E perguntava, pedia, e a gente caminhou junto, né, no Ministério de Louvor e tudo mais, antes dele ter essa agência. Resumindo, ele não me deu nem o direito de falar assim, infelizmente, é caro, você não teria condições. Ou então, assim, só me falar assim, custa tanto, aí você decide. Era o mínimo que eu esperava, né? Como profissional. Sim, era um serviço. Sim. Do direito disso. E não foi me passado, não foi respondido. Eu perdi quase 3 meses desse lançamento. Nossa! E aí, o Senhor falou comigo. Aí o Senhor falou assim, eu não estou permitindo isso, porque eu não quero que tenha mãos humanas no que eu estou fazendo. E foi onde eu entendi. Aí eu lancei por nós mesmos, sem impulsionamento. E tá lá, tá abençoando pelo menos vocês. A gente escuta. A pastora Simone sempre fala que não existe crente humilde, existe crente humilhado, né? Meu Deus do céu, como que o Senhor nos humilha debaixo da poderosa mão dele para que assim não fique nada. E assim, eu amo esse irmão, libero esse irmão, porque eu entendi que era o próprio Deus fechando. Então existe mesmo esse sistema, então, que é um quadro, é um trabalho. Se você quiser lançar, gospel, que infelizmente eu tive que me aprofundar para entender, né, caminhando próximo de pessoas que vivem nesse sistema, que é assim, as igrejas, por que a maioria dos líderes famosos são filhos de pastores realmente, do gospel? Porque as igrejas que recebem as ofertas, elas investem nessa pessoa. Então, por exemplo, para uma igreja começar a fazer uma música rodar e se tornar conhecida, ela precisa de um investimento mínimo mensal de R$10 mil numa agência de marketing. Meu Deus! E assim, pessoas comuns como nós não tem condições. Então, as agências não se dão nem ao trabalho de falar com pessoas como nós, porque eles querem as igrejas, porque das arrecadações dos dízimos, a igreja tem esse recurso. Outra coisa que possibilita recurso, as agendas, por isso que vira um grande sistema agora. Os ministros vão nas igrejas fazer as agendas e eles ganham muito bem de oferta por isso. E aí, como eles recebem as ofertas, eles têm esse recurso para poder investir em marketing, né, fazer cada vez mais a divulgação das músicas. E aí o povo acha assim, nossa, que legal, tal música ficou conhecida. Mas a maioria das músicas que ficam conhecidas não são orgânicas. Elas são projetadas com recursos financeiros para serem conhecidas. Amiga, a gente sendo enganada. A gente escutando a música que todo mundo está escutando. E a gente pagando pra eles. Porque se a gente escuta aqui no YouTube deles, quem está sendo remunerado é eles. Sim. É o que a gente vai acontecer aqui. Você entendeu? Então, dentro disso, eles ganham no YouTube. Só que o YouTube é o de menos. O que eles mais ganham são nas agendas. Por isso que acontece de ter muitos ministros caindo hoje, né? Porque para quem faz mais agenda ganha mais. E aí você deixa a sua casa para poder atender a agenda de sexta, sábado, domingo, que é a maioria das agendas, quinta, segunda, quando tem alguma coisa. Quando é um evento. Quando é algum evento grande. E aí você recebe as ofertas disso, recursos disso, né? Que em alguns casos é cachê mesmo. Cobram cachê dentro do já, às vezes até estipula já.
né? Isso vai por Salvou por tanto. É 30 mil, 50 mil. Claro que a gente entende também. Eu acho Aí, que já pastor, entra na- a gente não tem voz, a gente não tem voz, nem chamado, nem um salão. Claro que eu entendo, por exemplo, existe que nem hoje tratam como uma profissão. É a profissão, eu preciso, né? A Bíblia mesmo diz que o obreiro ele é digno do seu salário. Né? Muitas vezes, eu tenho, que nem hoje eu sou música, eu tô pendendo pra esse lado. Hoje eu cobro pra dar aula. É uma profissão minha, mas eu jamais vou cobrar pra ministrar. E aí, E daí já é a pergunta que ela ia fazer agora. que seria se o Ministério de Louvor pode cobrar para cantar um Ministério de Louvor ou um gospel, Eu vou um falar artista assim, gospel. o que eu acho, minha visão, né? Eu creio que não. Eu creio que existem a ver com a parte de honrar. Né? Agora, por exemplo, Luana, eu sou chamada para ministrar, né, lá em Londrina, né, os pastores lá da igreja, você pode, né, ministrar no culto assim, assim, assim? Eu vou com o maior prazer. Se eu não tiver nada pra fazer naquele dia, né, outra agenda, eu vou com o maior prazer. E encerra a conversa nisso. Só pego, que hora que vai ser, como vai ser, tem tema, data, horário. A minha conversa se encerra nisso. Sim. Quando eu chego no dia, eu vou ministrar, tô bem, bela e formosa, glória a Deus, vendo o que o Senhor fez, glória a Deus. No final, a pessoa, eu quero te abençoar. E isso eu recebo. Sim, Deus, eu recebo. Porque eu aprendi também, porque antigamente eu era orgulhosa, eu não recebia. Não, eu achava como... Era uma falsa modéstia. Uma falsa modéstia. Isso aí o próprio Senhor foi me ensinando, porque a gente fez um ano de seminário e a gente foi muito abençoado nisso. E foi nisso que o Espírito Santo foi nos ensinando. A gente ter esse coração aberto, porque o próprio Deus também, ele que nos sustenta, ele usa pessoas. Né? Então, nesse caso, eu recebi uma oferta, amém, glória a Deus. Mas eu parti de mim, cobrar algo para mim ministrar, por exemplo, na adoração profética. Por exemplo, se alguém chamar o Seja Essa Voz para ministrar na igreja, quanto vocês cobram? A gente só vai. Né? Se for uma direção do Senhor, a gente só vai. Se quiser abençoar, abençoa. Se for longe, pelo menos contribui com a gasolina, que eu já subi. Você viu que eu tava preso alto? Pelo menos. Mas assim, na questão que eu conheço ministros, cara de pau, de todo dia tá ligando, oferecendo agenda. Então eu já acho que esse camarada, Deus tem que frustrar muito ele. Frustrar muito até ele se arrepender de uma maneira assim, tipo, não usa Deus para você se beneficiar. Então, a minha visão, eu creio que não tem que cobrar. Agora vai a parte da pessoa que tá recebendo honrar. Por exemplo, hoje eu moro em Rolândia. Quando eu vou pra Londrina, eu sou honrada, porque eu saio de Rolândia pra ir pra Londrina, ou vice-versa. Quando eu vinha pra Rolândia, é que eu morava em Londrina, agora tem Rolândia e vice-versa. Só que eu sou de Londrina também em Rolândia. Quando os pastores me chamaram pra estar servindo aqui, cooperando, eu não cobrei R$1 a partir deles, a gente vai ajudar vocês com o combustível. Eu falei, amém, eu recebo. Então era uma oferta que eu recebia, mas do meu translado. A igreja sendo grata. Né? Um dia chamava de, né, bancava pizza e nossa, segurando. Né, Léo? Mas tem um outro lado também, né? Tem o lado de que a gente precisa entender os dois lados, né? Existe o lado também das igrejas que convidam os ministros para cantar, para ministrar. Eles geram recursos com essa movimentação, às vezes cobrem ingresso do evento e depois não querem repartir isso com os ministros que foram convidados. E muitos ministros que tinham no começo um coração genuíno chegaram em lugares que não tinha ninguém para buscar. Chegaram em lugares que a igreja colocou na casa do irmão lá cheio de barato, cheio de coisa. Não teve o cuidado com essas vidas, né? Que são famílias, às vezes estão servir. Então, assim, tem os dois lados. Tem o abuso das igrejas, só que o que eu acredito hoje é que Deus, ele tá mudando esse sistema. Amém. Então, assim, esse sistema de agendas, eu sempre me questionei isso. Se tem um ministro ungido na sua igreja, por que você precisa trazer gente de renome só porque ele tem renome, sabe? E esse é o sistema do mundo, mas o sistema de Cristo nós somos todos iguais, não existe estrela, existem pessoas mais capacitadas, que merecem honra, que às vezes ensinam mais, se dedicam mais à obra, né? Mas às vezes o missionário da nossa igreja deveria ser mais honrado que um fulano de tal que atingiu tantas visualizações. Você nem conhece. E quando isso acontecer,
que as igrejas pararem de bancar esse tipo de sistema, porque tem muita gente que só não expõe os seus pecados, ministros, só não expõe a sua vida dupla de pecado, para não perder as agendas, porque as agendas dão muito dinheiro, então se você levar em consideração que eles recebem, um menorzinho deles recebe 8 mil de oferta por evento, se ele fizer 3 eventos por semana, faz as contas, não é o que um trabalhador brasileiro ganha. Então isso se torna muito tentador, sabe? Isso ganha um coração. E aí, às vezes, para não perder isso, eles vivem anos com uma vida dupla, né? Como tem acontecido, caído muitas pessoas, um monte de escândalos. E às vezes o coração já tinha sido vendido, infelizmente. Né? Quem vai julgar é o Senhor. Mas se as igrejas não tivessem essa cultura no Brasil de supervalorizar a estrela gospel, eu acredito que a gente estaria no caminho mais próximo de ser a Igreja de Cristo, né? De fato. E eu acho que Deus está movendo isso, porque as igrejas, as pessoas estão se cansando por conta dos escândalos, por conta de ver as pessoas enriquecendo as custas do povo de Deus, de ver uma igreja levando um super ministro ganhando dinheiro e o órfão e a viúva daquela igreja sem ser amparado na sua necessidade. Então, seja essa voz, o nome do nosso movimento, né, que a gente não chama de ministério, é sobre isso. É ser a voz do Senhor para essa geração. Ser a voz do Senhor para essas pessoas que não têm voz, né, que estão sendo negligenciadas. Né, e uma voz profética. É sobre isso. E eu acredito que vocês estão estabelecendo uma cultura. Vocês estão discipulando futuros ministros, né, que vão andar por lugares onde vocês estão construindo. Então a minha pergunta é, ou seja, essa voz faria agendas? É isso que eu ia falar. Se o Senhor falar, porque assim, eu já recusei muitos convites. Porque quando eu passei por aquele deserto de 3 anos, eu já me movia com uma adoração profética. Mas em 2018 o Senhor me deu a palavra sobre o movimento profético e sobre o Seja Essa Voz. E aí eu me levantei e comecei a fazer. E na época eu pensei assim, bom, eu acho que Deus então está querendo liberar pra gente servir. Então eu fui chamar alguns amigos da igreja que a gente estava participando para tocar com a gente, pra gente receber os convites que estavam vindo. Aí o Senhor falou pra mim, não. E desde então, a gente está fundamentando algo sem receber convites, sem aceitar convites. Né? Já recebemos, mas a gente não viu o Senhor que era para nós. Porque, por exemplo, se vocês vão ministrar em algum lugar, um exemplo assim de alguém bem famoso que eu já vi, Ana Paula Valadão, ela foi ministrar na conferência do Agenor Duque, do apóstolo Duque lá. Assim, a teologia dele diverge totalmente da teologia dela. Né? Mas ela tava lá ministrando. Até tem um vídeo que roda na internet que daí ela começa a descer a lenha nas coisas erradas que ela pensa dele lá, mas ela foi ministrar lá. Eu não sei como que funciona deles ali, não faço ideia de como que funciona essa questão de agenda, mas assim, se você sobe no altar daquela pessoa, em algum nível você tá mostrando publicamente que você concorda com ela. As alianças, né? Tem que ter muito cuidado, né? Eu, o Fer e a Vanessa, tanto é que a gente insistiu, né, Fer, de trazer pessoas para tocar com a gente, porque só eu toco, né? Mas Deus nos frustrou, né, Fer, em todos os momentos. E aí eu cheguei no Fer e falei assim, Fer, vamos descansar. Quem for para vir, o Senhor vai trazer. E não vai ser pessoinha famosinha de nariz empinado, não. Até porque a nossa pegada é a pegada profética. E a pegada profética, ela não é tão aceitável num culto cheio de, né, cheio, né? Então, esses dias a gente foi ministrar numa igreja, né, ali em Londrina, porque é todo um contexto ali das alianças, então a gente entendeu que para isso envolve o movimento. Até porque a gente está fundamentando isso aqui, né, no centro profético, na movimentação. Até proposta tem que voltar para falar sobre isso. Na própria igreja que a gente congrega hoje, né? Então, a gente ouviu do Senhor isso. Não, vocês vão ficar aqui primeiro. Não, enquanto o Senhor não permite a gente sair, pode vir os convites, a gente não vai, porque a gente caminha em cima de um propósito, não em cima de uma oferta. Então, esse é o nosso coração. Nosso coração é inclinado por uma obediência ao Senhor. Então hoje você está obedecendo, ele está tirando dinheiro do nosso próprio bolso para bancar um negócio que a gente ouviu de Deus e vamos só obedecer. Né? Então, hoje... E o Senhor, ele
ele faz umas coisas estranhas com a gente, né? Porque assim, se você for perguntar pra mim, você tem vontade de ser um artista gospel? Zero. Zero. E esses dias eu tava pensando, falei assim, Deus, o Senhor me prometeu tantas coisas, né, sobre exposição, só que eu fiquei pensando, nossa, tá tão bom viver isso que a gente tá vivendo. Ser como ministro sem face. Eu, quando eu viro pra parede, porque tem momentos do louvor lá na nossa igreja que eu viro pra Porque parede. todos eles servem no ministério da igreja local. A gente serve no louvor ali. Eu viro pra parede, é a sensação de... Porque quando você tá de frente com as pessoas, e principalmente quando você abre o olho, você vê alguém andando, alguém conversando, e você fala, meu, você tá diante do Deus glorioso, cara. A presença tá palpável, a pessoa não tá percebendo. Eu vou virar pra parede, porque ali eu me... Tipo assim, ali eu não percebo ninguém, não me distraio com ninguém, e ali é só eu e ele, eu cheiro ele ali naquela parede. Então, tanto é que domingo que eu tô Várias figurinhas. Eu fui pra parede e falei, opa, hoje é só eu, deixa eu voltar, senão... Vai ficar sem Então, assim, eu amo cheirar Jesus, eu amo dar um cheiro nele quando eu olho. Quando eu viro pra parede, geralmente é pra cheirar Jesus. Né? Amiga, vamos uma polêmica agora, vamos uma polêmica. Então, Jesus. Vamos jogar uma de leve. Uma de leve, uma levinha, tranquilinha. O crente, porque a gente é um canal cristão, né? Então Sim. vamos jogar pro crente. O crente pode ou o crente não pode ouvir música secular? E aí? Posso ouvir um Racionais? Posso ouvir um pagode? Sorriso maroto? Ei, O que mais? Então eu vou começar porque tá recente comigo aí. Então vai. Eu estava estudando e lendo sobre Colossenses 2, onde o Senhor, o Paulo fala com a igreja, né, sobre não se fazer escravo de homens, no sentido doutrinário. Então, assim, até fala ali, né, muito por conta dos gentios e os judeus, que havia essa cobrança. Muitos se falam, não se coloquem de novo debaixo do jugo de homens, de não toques, não beba, não faça, não ouça. Mas vocês foram chamados para ser livres no Senhor. Vocês precisam discernir as coisas conforme o Espírito. E no final ele até fala que muitos desses pode, não pode, tudo mais, nada tem proveito a respeito das nossas inclinações carnais. Então, assim, às vezes esse pode, não pode de fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, eu vou falar do meu dentro para fora. Do meu dentro para fora, eu não ouço música secular. Eu entendo que eu sou um templo do Espírito. As músicas de adoração, eu tenho sido cada vez mais filtrando mais o que eu escuto também. Muitas vezes eu coloco lá Soaking do Cantarino, e fico só ouvindo lá o Soaking na playlist e orando em línguas e falando com Deus no meu trabalho. E porque eu entendo que a música é muito mais profunda. E eu tive um ensinamento, algumas pessoas acham ela muito radical, né? A Sarah Shiva, ela ensina muito bem sobre música secular. E ela tem autoridade para falar sobre isso porque ela veio da música secular, né? E ela ensina isso sobre o que Lúcifer era o anjo, né? Sim. Celestial, responsável pela música, né? A Bíblia não é tão clara nisso, mas fala que até a roupa, ele era feito de símbolos e de tambores e saía dele música. E muitos falam, por conta disso o Ministério do Louvor é mais atacado. Mas a melodia, ela tem o poder de abrir um portal nas pessoas. Por isso que muitas vezes quando a pessoa tá mal, se a pessoa foi traída, ela ouve um sertanejo lá, fala sobre traição, de repente ela tá chorando, fica mais depressiva ainda, e fica com saudade da pessoa, do ex, e tudo mais, porque a música tem esse poder de mexer com as nossas emoções. E eu acredito que a música ela também tem poder de mexer com o espiritual, porque senão as outras vertentes religiosas, né, principalmente ligado às raízes africanas, elas não usariam música se não mexesse com o espiritual, porque eles estão buscando também um mundo espiritual. Assim como nós também buscamos um mundo espiritual. Então, para mim, é muito mais sério do que uma negociação, assim, pode, não pode. E eu acredito que a pessoa é ministrada por aquilo que ela ouve, sim, seja do diabo ou seja da parte de Deus. Mas como que a gente pode ter assim um norte para conseguir selecionar com mais cautela os louvores?
Ou você acha assim que, por exemplo, se eu estiver escutando a irmã Flor de Lis e ainda me sentir ministrada por ela, mesmo sabendo do que aconteceu, ainda é uma adoração? Eu sei que é complicado de responder tudo isso, mas... Na verdade, é assim, que eu acredito. Tá? Primeiro, aqueles que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito. Então, primeiro crivo é pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo incomodar, você já vai saber. Pode ser a letra mais linda do mundo. Você já vai falar assim, tem alguma coisa estranha aqui. Né? A segunda, que na verdade é a primeira, para quem não é guiado pelo Espírito. A palavra de Deus é sempre o prumo, né? O medidor ali. Então, você linka a letra com a palavra de Deus. E não só assim com um versículo específico, mas o contexto do que a palavra diz sobre aquilo. Porque tem muita coisa que parece de Deus, mas que não está falando a real palavra de Deus. E daí tem muita coisa para massagear o ego da pessoa, né? Daí não é a intenção da adoração, né? Tipo, a gente tá levantando o altar pro Senhor, né? Então, tipo assim, você não vai ficar ali... Uma coisa pra ficar te... Ai, não. Porque é igual o Fer falou, se eu terminei com o meu namorado e eu vou ouvir um sertanejo, ele vai me remeter a sofrer. Mas também existem louvores que se você vai ficar alimentando aquele sentimento, em vez de te trazer pra fora, né, e te fazer levar pra Cristo, vai te fazer ficar ali sofrendo com aquilo, né? E embora a adoração profética ela seja que eu mais amo, é a vertical, que é nós adorando o Senhor, eu acredito que também a horizontal existe, que é ele se movendo, falando com o povo. Então eu descarto as músicas nesse sentido. Mas o que para mim me vem como maior certeza com relação ao que eu sinto no meu espírito enquanto eu estou cantando, ouvindo aquela canção, né? Enquanto eu estou adorando. Tem canções que a gente sabe que é do céu, que você fala assim, meu Deus, quem fez essa canção estava muito aleluiado. E sobre isso que você falou... Eu realmente acredito que mesmo depois da pessoa cair, se uma música foi levantada por um propósito de Deus para tocar uma geração, essa música continua sendo santa, porque se essa música foi feita para ele, ela é a música para ele. Então eu não acredito que a pessoa descredibilize, assim como um pregador que caiu, não desabona todas as palavras que ele ministrou, que eram abençoados ou que ele carregava. Tem um momento que ela compôs aquela música, né? Que ela estava tendo um relacionamento com Deus ali que a gente não sabe, e também cai naquela questão de que Deus ele usa qualquer um, né? Tipo, ele não vai... Usou a mula, né? Exatamente. Usa a gente, entendeu? Ele usa, tipo, quem tá ali disponível para ser usado. Então a gente também não pode fixar os nossos olhos nos homens. Nossos olhos têm que estar fixos em Jesus, porque aí a gente não vai se escandalizar por causa que uma pessoa caiu no pecado. A gente não vai perder a nossa fé em Cristo porque aquela pessoa caiu. Né? Tipo, porque a gente tá focado em Jesus, a gente tá focado no céu, porque senão qualquer coisa que acontece já vai ser motivo pra gente deixar de seguir a Cristo e se desviar do caminho dele. E assim como nesse sentido a música ela tem o poder de vida e morte, né? Porque a palavra tem esse poder. Tiago fala muito sobre isso, né? Sobre o poder. As nossas palavras a gente pode liberar vida ou morte. E eu levo muito a sério isso, né? Eu tive uma experiência, então a minha opinião é através da minha experiência que eu tive, né? Hoje eu não escuto música secular e também falo que um ministro, né? A gente está falando sobre o louvor aqui, um ministro de louvor e adoração, em hipótese nenhuma ele tem que ouvir uma música secular. Até porque eu já tive um pé fora lá no mundo, então eu sei como que funciona também no quesito da música secular. Muitos compositores trazem música de traição, de iniquidade, de prostituição, né? Então, assim, até pedofilia, né? Nas letras, principalmente nesses funks. Então, assim, é um negócio totalmente que fere os princípios do Senhor. E como que a gente vai querer unir, juntar, né, as trevas com a luz? Deus, ele é santo. E ele preza pela sua santidade. Ele fala assim, eu quero que vocês sejam santos assim como eu sou santo. Deus, ele não se mistura. Deus, ele não se vende. Deus, ele não muda. Ele é o que ele é e ponto, né?
Eu lembro, eu tenho um testemunho que eu cheguei a me separar do meu esposo, a gente ficou mais ou menos uns 3 anos, acho que não deu isso. Mas eu era ministra de louvor, né, líder do louvor, né, da congregação onde eu era. E eu, né, vivia aquela vida ali, só que era uma vida meio religiosa, né. E um belo dia, algumas coisas começou a adentrar no meu coração, né. E é isso, né, a Bíblia fala que você tem que vigiar. Vigia, por mais, cuida, né, se você tá de pé, cuida para que você não caia. E né, eu já tinha quase 4 anos ali de casada e já estava vivendo algumas frustrações no meu casamento. Então, pessoas assim que estavam meio não, né, fora do propósito, vinha e lançava palavras e aquela palavra já veio no meu coração. Eu lembro que nessa época começou a crescer aquela lan house, né? A gente começou a ter acesso à internet. Gente, né? Não sou tão velha, né? Mas eu não tinha um computador em casa, né? E detalhe, eu trabalhava na secretaria da igreja nessa época, né? Eu tinha acesso à internet e tudo e tal. E o meu coração começou a se inclinar para esse lado. Como eu amo a música, eu sou apaixonada pela música, melodia, né? E aí eu fui pesquisando algumas coisas e nessas pesquisas vai aparecendo lá uma música secular, né? Como é que você tá numa página gospel ali, vai aparecer hoje, né? O marketing. E eu lembro que eu cliquei, no que eu cliquei era um cantor, era uma dupla sertaneja começou a ganhar fama, né? E ali de curiosidade, olha gente, curiosidade, fui lá e cliquei. E aquela menina, eu tipo assim, eu me apaixonei pela voz dela, pelo timbre da voz dela. Eu me identifiquei muito, né, com ela cantando assim. E daí, aquelas palavras que ela falava, ela falou assim, não, você pode. Se você, tipo assim, você quer se separar, você pode. Tem um monte aí pra você conquistar. Você é nova, você pode. Deixa o que não tá te fazendo feliz pra trás, né? E aí aquilo começou a entrar no meu coração. E começou aí no dia que eu fui ver? Novamente a música. E aí eu comecei a ver, comecei a ouvir, quando eu me vi, eu saía do serviço e ia pra lan house. E aí não foi só uma dupla sertaneja, aí foi várias. Gente, sertanejo. E não é o sertanejo raiz, era o tal do sertanejo universitário. É que era modinha, não tinha muito, não tem nada a ver, né? É que sertanejo raiz vai falar muito do sertão, né? Isso, né? De hoje em dia não é mais isso, Não, tem muita coisa por trás, né? E aquilo adentrou, e eu já tava querendo assim, sabe aquele o álibi que você queria? É isso. Quanto mais eu ouvia, mais eu chegava em casa, mais eu odiava a pessoa que eu tava. Então aquilo entrou no meu coração. Né? Foi algo assim, nada a ver. Nada a ver, eu vou vir aqui, não vai dar nada. E aí eu já não estava sendo mais a mesma, eu já não era mais a sincera diante do altar. E paz, eu estava ouvindo a música escondida e ministrando, né? Então assim, isso me fez eu cair. A música secular me fez cair. Porque eu falei assim, não, eu posso. Eu vou me separar, eu casei muito cedo, eu vou me separar, eu vou fazer isso, eu não vou ficar mais na igreja. Porque afinal de contas eu nasci na igreja, desde criança eu sou cristã. Pai, eu não vivi a minha vida. Essa música, ela falava isso pra mim. Você é nova, você não... é uma música sertaneja, mas aquilo me remetia a isso. Você casou muito cedo, você se enganou. Essa não é a pessoa certa pra você, tem um mundo pra você conquistar. E aí eu comecei a querer tocar em barzinho, o desejo do meu coração, porque daí eu fui ouvir a história da vida desses cantores, olha só o nível. E eles começaram, porque a gente começou num barzinho, aí eu comecei a desejar a tocar no barzinho, sabe? E aí, quanto mais você se afunda, mais o capeta manda pessoas pra você se afundar. Pessoas falam assim, nossa, você tem uma voz grossa, assim, você ia ganhar muito dinheiro cantando sertanejo. Meu Deus. E aquilo lá me preenchia. E aí, isso não durou 1 ano. Me separei. Ou seja, eu tive a queda tanto na minha casa, né, pessoal, e no ministerial. E, consequentemente, saí da igreja, né? Eu fiquei quase 3 anos fora da igreja. E foi, assim, foi muito penoso, assim, né? Fui pro mundão, fui ouvir música, fui tocar em barzinho. Mas quando eu caí em si, eu falei assim, o que eu fiz da minha vida? Eu me senti sozinha assim, né? O Espírito Santo tá comigo ainda, porque toda noite ele vinha ao meu encontro. Ele falou assim, eu ainda te quero, eu vou te resgatar.
E toda noite eu chorava no meu travesseiro. Meu Deus. No outro dia, no outro final de semana, eu ia pro barzinho tocar. Quando eu chegava, eu chorava. Porque o Espírito Santo falava comigo. Então, assim, hoje eu não escuto música secular porque eu creio que ela tem esse poder, né? Porque, assim, atrás dessa melodia, porque a melodia, ela vem da parte do Senhor. O Senhor criou, o Senhor é musical. Mas o homem, ele distorceu, colocando palavras perversas, coisas que ferem os princípios do Senhor. Né? Então, hoje, se uma pessoa que está em cima do altar ministrando escuta música secular, essa pessoa está com os dias contados para queda. Porque eu passei por isso, né? E eu já ouvi, e assim, eu aconselho, quando eu sei que amigos estão nesse caminho, nesse momento, eu falo, cara, eu vou te falar um negócio que eu vivi. Sai dessa, porque você vai cair. Satanás, ele nunca vai chegar pra você assim e se apresentar como um cara feião, como, né, o pergaminho dele de destruição pra sua vida. Ele sempre vai colocar coisas que não tem nada a ver pra embananar você, pra te confundir. Ou seja, nós temos que confundir o capeta, não o capeta confundir nós. Né? Então a gente precisa estar num lugar de vigilância. Meu, fere os princípios de Deus, eu tô fora. Eu tô fora. Meu, isso daqui... Cara, é o que eu uso isso pra mim, gente. Jesus, você usaria essa roupa? Jesus, você ouviria isso? Jesus, você falaria isso? Hoje eu trago, assim, algo muito radical pra mim. Porque eu já vivi uma queda. E eu tenho um voto com o Senhor. Eu falei, Senhor, se for pra mim cair, eu prefiro a morte ir pra você. Eu deixo isso muito claro. Muito claro. Eu até falo com meu esposo. Eu falo assim, amor... Quando eu peguei Covid, que eu pensei que eu ia morrer, eu falei assim, amor, não se preocupe, eu não estou em pecado se eu morrer, porque essa foi a vontade do Senhor. Né? Mas hoje eu tenho esse voto mesmo com o Senhor, porque, meu, eu sei de onde Deus me tirou. E começou tudo através de uma musiquinha, sertanejo universitário, que, nada, né, vamos lá, sai disso daí, né, tem muito mais para você conquistar. Então, essa é o meu... Uma outra coisa também que eu queria acrescentar é que, assim, a adoração, ela não é só a canção, só louvar a Deus e tudo mais. Porém, é uma coisa muito entrelaçada. Então, tipo assim, as canções, as melodias, as músicas, elas são muito entrelaçadas com a adoração. Então, tipo assim, se uma canção, ela não tá levantando um altar de adoração para Deus... Ela tá levantando um altar de adoração para outra coisa. É isso. E também tem essa questão da inspiração da música também. É isso. Que eu sempre lembro, sempre que a gente toca nesse assunto, o Fer, ele recebe as músicas assim da parte de Deus, já ele não sabe tocar, né, nenhum instrumento, mas já vem a canção com o ritmo, com a melodia, tudo, e a letra. Aí a gente precisa da ajuda de alguém, com casa humana. Pra ir estar colocando as notas na canção, né, para poder ser tocada. E um dia eu estava assistindo uma entrevista, que eu não vou citar o nome da pessoa, mas é uma cantora secular, e ela falou como que acontecia as composições dela, e era exatamente igual o Fer. Tipo assim, que ela tava ali no momento e ela começava a vir a música completa pra ela. Aí aquilo me tocou assim, eu falei, meu Deus do céu, tipo, a mesma forma que o Espírito Santo inspira o Fer, algum espírito tá inspirando ela. Porque daí ela começou a falar sobre o espiritismo e tudo mais, né, indo pra uma linha assim, de espírito mesmo, que ela recebia aquelas canções de algum espírito. E daí eu fiquei pensando como que isso era sério, né, porque vem da parte de Deus, mas também vem da parte de outro lugar, né? Então, aquele som que você se torna parecido com o que você adora. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem esse entendimento, né? E a gente caminha sobre isso. Que a gente não escuta música secular. Assim, a gente também não é... Tem ocasiões, tipo, você entra num supermercado. Tá tocando lá. Dentro do supermercado. O que você vai fazer? Você não tem que fazer. Agora, você não vai pegar o seu celular e começar a escutar uma música secular, né? Você fazer isso, abrir o YouTube para escutar música secular no Spotify. Mas existem ocasiões que você tá em um local que não tem como você não ouvir aquilo. Aí, né, tem esse filtro também, né? Mas é isso. Amiga, você quer fazer a próxima? Eu quero. Então, dentro de todo esse tema, né,
e a gente acabando vindo para esse lado espiritual, a gente queria saber como foi que vocês ouviram um anjo enquanto vocês ministravam uma canção. Nossa, gente, olha a minha criança. Peraí, vamos repetir a pergunta, vamos repetir. Ela gritou. Ela queria ouvir também. Então, entrando nesse âmbito espiritual, né? A gente quer saber como foi de vocês quando vocês ouviram um anjo enquanto vocês ministravam uma canção, que é uma canção que eu gosto bastante de ouvir também. Essa é uma adoração profética, né? A música chama Olha Pra Mim. A gente já gravou, tá no Spotify. Só que no original, quando a gente recebeu, foi num turno de adoração, de oração e adoração. E a gente estava adorando o Senhor como sempre a gente faz. E naquele dia eu tava rouco, eu tava meio sem voz, né? Eu falei, não, Lu, vou deixar você ministrar mais e tal. E ela falou, eu ia deixar você ministrar mais. E aí a gente conseguiu ministrar juntos, né? E aí chegou uma hora que eu comecei a fazer esse espontâneo. Foi muito engraçado, porque eu comecei, um pouco antes de começar a gravar, que é o que começou a música, eu quero ir mais fundo em ti, Jesus. Eu tinha feito umas outras 2 frases, algo do tipo. E aí, eu com o olho fechado, assim, né? Cantando pro Senhor uma música nova, não existia. Aí eu ouvi gente cantando comigo. Eu falei assim, na hora, fração de segundos, minha mente. Será que essa música é conhecida e eu tô achando que tô fazendo espontâneo? E aí eu abri o olho, olhei pros lados, olhei ao redor. A Vanessa não tava cantando, a Luana também não. Aí eu fechei o olho e comecei. Daí, sem saber, a Vanessa também tinha ouvido essas vozes lá. E era forte, era presente. A Luana também. O que elas fizeram? Começaram a gravar no WhatsApp, né? No celular. Então tem 2 gravações, da Vanessa e da Luana. E aí, pra ver se captava isso, né? E aí eu continuei espontâneo. Então ela é uma música toda espontânea. E a gente tem esse áudio original, né? E todo mundo que ouve tem essa sensação de que tem mais vozes cantando, como se fosse na igreja. Só que a gente tava eu, a Vanessa, a Luana, o rapaz que abria a sala de oração, a casa de oração lá, e a mãe dele, que é intercessora. E depois chegou 3 meninos também, né? Que foram lá pra sala de oração, só que eles estavam saindo pra fora. Não estavam lá. Não. E aí não tinha como outras pessoas cantarem. Primeiro porque era uma música espontânea. Segundo porque a gente estava em poucas pessoas. E aí parece que é muita gente cantando. Quando eu voltei para ouvir esse áudio, uma coisa que me pegou é relacionado a uma parte que eu falo assim, que essas vozes estão cantando comigo, né? Eu falo assim, eu não quero viver pra essa terra aqui. Aí essas vozes falam uma outra coisa que até hoje eu não consegui entender, mas ela pra baixo, como se não estivesse cantando, eu não quero viver pra essa terra aqui, porque isso é de um humano falar, né? E essas vozes falam uma outra coisa, se você for reparar nesse momento. E aí eu falei assim, gente, isso é realmente anjos. E quando que a gente acredita, tá? Só que não é só o áudio em si, né, original, mas é o que a gente ouviu lá na hora. Né? Foi muito perceptível. Que tinha gente cantando junto, era uma sensação. A sensação que eu tinha era assim, tipo, eu abria o olho e ficava olhando, procurando. Eu olhava a rua assim, daí tinha um rapaz ajoelhado lá no canto, desse rapaz que o Fer falou, eu ficava olhando, mas ele tava tipo ajoelhado orando. E daí eu falei, que caramba, eu tô ouvindo gente cantar junto, né? Daí na hora que eu fechava o olho, a sensação que eu tinha é que tava tipo cheio. Meu Deus. O sabe lugar quando parece que tem gente assim, até perto de você, de tanta gente que tinha? E daí foi uma experiência muito forte, assim, tipo, da sensação de ter muita gente cantando a mesma coisa, sabe? A mesma canção. E uma música nova, uma canção espontânea. Era um espontâneo. Era um espontâneo. Porque se a gente estivesse cantando uma música comum, já conhecida, e ouvindo voz de gente cantando junto, a gente poderia pensar mil coisas. Só que assim, ou então, não tinha como as pessoas saberem o que eu ia cantar. Ou então uma coisa assim, se você estivesse cantando santo, não sei. Mas é uma coisa mais elaborada. Específica, né? Uma oração minha para Deus. E aí a gente viu isso, só que é muito engraçado, porque isso
isso aconteceu um pouco antes dessa grande virada na nossa vida. A gente iniciar realmente o movimento, de tudo acontecer. Então eu sempre carrego isso como que aquilo foi um sinal, teve um propósito. Foi um sinal do que estava por vir, que Deus estava falando assim, ó, vai porque eu vou abrir os céus para vocês. E a gente já teve essa experiência novamente. Uau! Dessa vez a Vanessa não estava, a gente foi ministrar numa igreja muito simples, no União da Vitória, a convite de um amigo meu. Tinha pouquíssimas pessoas e as pessoas que estavam não estavam cantando. E a gente estava cantando aquela música do Gente do Tom, né? A Ele a glória. Parecia um coral gigantesco. Meu Deus. E aí, não foi a gente que percebeu, porque a gente só estava adorando. Foram eles, as pessoas, tipo, os pastores lá do lugar. Esse meu amigo que convidou a gente, ele conta essa experiência para todo mundo. Ele fala, eu olhava para as pessoas e estava todo mundo de boca fechada, mas era um coral cantando, umas vozes bonitas, lindas, juntos. E a gente estava na voz e violão lá, estava na humildade. E eu vejo que Deus está liberando esse tempo, sabe? De liberar a canção do céu. Essa foi a nossa primeira mesa, né? Depois que eu conheci o Fer e a Vanessa. E aí o Fer, automaticamente, a gente fez o primeiro turno e ele já me falou assim, não, eu quero que você entre no Seja Essa Voz. Ele passou toda a visão ali. Eu falei, eu tô dentro, é isso que eu quero, eu amo isso. E aí ele foi lá em casa, eles foram lá em casa, a gente foi fazer uma primeira mesa ali, daí a gente conversou um pouco. E aí ele falou assim, toca algumas canções que você tem, né? A primeira canção que me veio à mente foi a Canção do Céu, né? Aí eu comecei, e aí eu meio que aparei e falei, não, continua. Porque pra mim, foi que nem o Fernando disse lá no começo. O Senhor começou a me entregar canções e eu até levava, né, no lugar onde eu estava, pro pessoal, pra igreja em si, pra mim, servir a igreja com aquelas canções, mas nunca eram aceitáveis. Eu consegui tocar uma ou duas vezes, né, não tinha aquele, né, preferiam muito mais tocar, né, DT, outros, né. E aí um belo dia eu entrei em crise, eu falei assim, Deus, eu vou colocar esse negócio tudo na gaveta, não vou mais cantar, vai ficar só eu no meu ar. Porque assim, foram canções de experiências, de devocionais ali, e não, isso aqui tem que sair daqui, tem que sair da gaveta, né? Eu não creio que Deus vai entregar algo pra ficar aqui. Sim. Mas aí como veio essa parte da frustração, engavetei tudo. Aí, quando eu conheci o Fernando, que eu fui resolver tirar, né? Aí eu comecei a tocar a Canção do Céu, e a música ela já era formada, mas não tinha aquele pedaço, se cantarmos as canções. E aí esse dia que a gente teve a nossa mesa, aí o Fer, Lu, continua. Aí ele começou. E daí a gente começou, se cantarmos as canções que tu queres que cantemos, se orarmos. Aí depois faltava uma letra ali, eu falei assim, se as taças de ouro forem cheias de incenso, serás exaltada aqui. E naquela mesa nossa ali, não foi mesa de cura, de libertação, de confissão, não foi mesa de adoração, a gente ficou ali chapando. Aí começamos, se cantarmos, né? Então aí nosso primeiro encontro, né? O primeiro encontro já nasceu do Brasil, e o segundo já nasceu, terminamos, e eu sabia que aquela canção tinha uma parte que faltava, né? Tinha, porque ela estava incompleta para mim. E aí o Fer veio para completar. Então, através disso aí começou, surgiu outras, né? Mas é como a gente sempre falou, a gente não senta para compor, não isso não se diz, a gente não tem o zelo por isso. A gente caminha nisso. É que nem sobre a canção secular. Se você ouve e caminha nisso, é isso que você vai virar. Né? E a gente tá numa pegada profética, a gente caminha nisso. A canção Paixão pela Presença, ela começou a nascer no primeiro dia que o Fábio foi fazer a fundamentação na sala de oração, que ele trouxe algumas coisas. Isso foi numa sexta. Quando foi na terça-feira que teve o EDS, eu falei pro Espírito Santo, eu sei que você quer falar alguma coisa, porque o meu espírito tá inquieto. Então, mano, pode vir que eu tô pronto. Eu só fiz sabe aquela rodinha que tem o meu meme? Eu só rodei, eu tava virado pra parede, né? O pastor tava orando, eu só rodei de volta, bati.
Aí eu comecei nos dei paixão pela presença. A música nasceu ali em cima do altar. Meu Deus. Né? E aquela música hoje, pra mim, assim, eu levo muito sério. Eu falei assim, Senhor, eu quero ver intensamente isso. Tem me custado tudo? Tem, com certeza. Mas não tem graça se não custar, né? Mas então as canções, ela nasce disso. Ela nasce de sala de oração, de mesas, de momento com o Senhor, de fundamentação. E eu creio que é uma maneira tão simples e tão assim, ninguém vai se vangloriar. Porque é o próprio Deus que implantou. E é o próprio Deus. Pra gente é uma alegria quando a igreja canta as canções, né? Não porque tá cantando as nossas canções, mas porque a gente vê tipo, é do reino de Deus, isso, né? Aí a gente fica assim, uau, Senhor, obrigado, porque o Senhor inspirou e as pessoas estão cantando isso como se fosse delas. Né? Isso que é. Olha pra mim é do Jean. E a gente tem mais canções. Tem um monte de cantores gospel que fica procurando compositor porque não tem, é difícil encontrar, né? Mas a gente tem mais canções para gravar do que condições de gravar as canções. A gente quer gravar 30 tem várias coisas aí, ó, guardadas. Então, deixa eu falar só uma coisa, por a gente congregar todos na mesma igreja, né? E aí já teve vezes de o louvor tomar uma dimensão assim, e aí a gente chegar na aluno e falar: como é que você solta uma música dessa? E aí agora vou ter que chegar em casa e ouvir o culto ao vivo para poder ouvir essa canção de novo. Porque a música que não existe ainda. E o Senhor vai tomando eles nessa... Um testemunho que eu já falei para aluno, já compartilhei com ela. Eu estava num momento da minha vida esperando uma resposta do Senhor para algo, e a igreja onde a gente congrega não tem esse brilhantismo, né? Não vão cantar as músicas que estão todo mundo cantando. Não. E aí eu sabia disso e eu falei: Jesus, eu ainda queria ouvir, sabe, uma música específica, um louvor, para eu ter a resposta né? Eu tava nessa transição, saber se era para eu ir, se era para eu ficar. Eu falei: Jesus, por favor, eu preciso muito ouvir, se é para eu ficar, se é para eu ir, o que é para eu fazer. Mas se eu tava ouvindo aquele louvor, eu falei: se o Senhor tocar esse louvor lá, porque naquela igreja naquele lugar lá não fica cantando outra música. Eu não conhecia, ou seja, essa voz, né? Mesmo antes de vir, a Angélica já tinha mostrado, mas eu era bem essa pessoa que gostava de ouvir a música que estava todo mundo ouvindo. E eu não tinha ido, né, procurar. E eu falei: Jesus, por favor, né, eu queria muito ouvir essa música. E fui pro culto. E aí, esse dia, não cantou a música na hora do louvor. E o pastor Jean veio e trouxe uma palavra muito pontual. Que ela sobre o edifício, você não precisa mostrar o torto, é só construir o céu reto, que vai aparecer o torto, né? E aí ele chamou a Lu, as pessoas, né? E a Lu subiu para ministrar aquele dia, e aí a Lu começou a tocar o louvor que eu tinha pedido para Deus me responder, né? E eu falei: o Carlos fala que eu tava gritando, mas eu acho exagero. A gente ouviu, talvez, né? Que música que era? É uma música do Jesus. Que a gente decidiu lá na hora. Ainda eu, na verdade, eu tinha pensado nessa música. Eu cheguei pra Lu pra falar pra Lu, e a Lu tinha pensado em uma outra também, e a gente ficou na dúvida. Daí a hora que eu falei assim: Lu, meu Jesus, é a Lu. Jesus. E aí a gente nem as coisas que Deus faz, que a gente nem ia saber, né? Ninguém ia saber, é uma prova de Deus por você, né? Ninguém sabia, meu marido não sabia. Foi uma oração em silêncio, eu no espírito. E aí foi resposta de Deus pra minha vida, pra mudar o curso da minha vida. Meu Deus, foi poderoso aquilo. Então, para nossa última pergunta, porque depois a gente quer assim cantorinhas. O que é um adorador? Porque você também falou, né, que ser um adorador não é necessariamente cantar, mas as duas estão ligadas. Então, o que é ser um adorador? Vamos falar da diferença entre o adorador, que já é todo ser que respira, louva o Senhor, somos chamados para adorar, e a gente se parece com quem a gente adora. Mas existe a adoração profética, que é um pouco mais embaixo, que é o que a gente assim, se considera adorador por essência, né? Mas adoradores proféticos, por quê? O profético é ouvir a voz de Deus. E a gente tem caminhado nesse entendimento. Senhor, a gente não quer cantar as canções do momento, o ritmo que agrada a todo mundo. A gente quer cantar o que os céus estão querendo cantar para nossa geração.
E essa tem sido a nossa oração. Então, quando eu vejo essas canções, às vezes tem gente que não gosta mesmo, né? Porque é um estilo diferente, por exemplo, ficar repetindo estrofes e tudo mais, tem gente que não gosta. Só que eu fico pensando nos anjos que estão repetindo dia e noite, todas essas coisas. E faz tempo, hein? Que a mesma estrofe. E a gente quer ouvir o que o Senhor tem para essa geração, sabe? Sim. Então eu acho que o adorador, é clichê falar, porque todo mundo fala sobre isso, mas é a vida na vida. Isso. Adoração é vida na vida. Mas o adorador profético é aquele que tem um zelo pela voz do Senhor. A gente vê isso em vocês. Vocês têm muito zelo, nos pastores também, muito zelo assim pela palavra, muita responsabilidade em compartilhar as coisas que Deus está falando. É claro pra gente que não é só uma canção, não é? Tá muito longe de ser só uma canção, é algo muito mais profundo. Tem a ver com tudo, né? A gente vê que vocês assim abrem mão de tudo mesmo para adorar a Deus. E isso não é cantar. Cantar, na verdade, é a parte boa, digamos assim, porque todo o restante é muito difícil. Até porque se o adorador fosse só aquele que cantasse ou tocasse, né? Acho que poucos, né? Pouquíssimos, né? Mas realmente o adorador, ele é aquilo, né? Ele também oferecer ao Senhor um coração sincero, né? Sem trocas, né? Senhor, eu te adoro por aquilo que o Senhor é digno. Deus, ele é digno, porque lá em Apocalipse, quando a gente lê que os anjos, os querubins, serafins, os anciões, quando eles olham para o Senhor, eles se olham e eles expressam, eles cantam, eles dizem, eles ficam naquilo. Santo, santo, santo. Então existe uma adoração celestial que é movida 24/7. Né? Em cada segundo do relógio nosso é a adoração que acontece no céu, né? E o Senhor, Ele quer isso para nós. Ele quer que nós olhamos para Ele e vê quem Ele realmente é e Ele nos deu e nos dá uma oportunidade de a gente responder isso. Deus, você é digno. Você é digno. Olha, eu estou passando por isso, mas eu te adoro. Eu estou assim, mas eu te adoro. O verdadeiro adorador é aquele que traz daqui, de dentro para fora, com um coração sincero, com um amor, uma paixão, uma devoção, um zelo, né? Então eu creio que é isso também. E o verdadeiro adorador é aquele que morre. Com certeza. Não tem como adorar, você não pode ser. Principalmente quando se adentra na adoração profética, porque é isso. O profeta, o sacerdócio real mesmo, ele ouve o Senhor. Ele ouve e ele se atenta com aquilo que está no coração de Deus. É isso. Ai, gente, glória a Deus, foi maravilhoso. Meu Deus do céu, quanto aprendizado, quanta coisa maravilhosa. É sempre uma honra estar com vocês. Então, vamos fazer o que vocês fazem muito bem, por sinal. Olha, eu vou pedir assim aqui, eu particularmente gosto mais que a ardente devoção. Eu gosto muito dessa. Bora lá. Eu também amo ela. Pode dar uma palhinha das duas. Vamos na ardente. Eu vejo a sua glória e os seus olhos estão apontados para mim. São chamas como de fogo que aquecem o meu coração para queimar por ti. Diante do trono os 24 anciãos lançam suas coroas aos seus pés. Coral celestial cantam sem cessar. Digno é o Cordeiro
que venceu. Os quatro seres viventes cantam dia e noite a sua santidade. Em ardente devoção, em santa reverência, expectativas humanas se vão quando eu contemplo a tua beleza. Aleluia. Em ardente devoção, em santa reverência, expectativas humanas se vão quando eu contemplo a tua beleza. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, honra, glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, honra, glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ai, Deus. Glória a Deus. Ai, Senhor, obrigada, Jesus. Se cantamos as canções que tu queres que cantemos, se orarmos o que queres que oremos, se as casas de ouro forem cheias de incenso, serás exaltado aqui. Se cantarmos as canções que tu queres que cantemos, se orarmos o que queres que oremos, se as taças de ouro forem cheias de incenso, serás exaltado aqui. Glória, honra, louvores ao Rei. Glória, honra, louvores ao Rei. Glória, honra, louvores ao Rei Jesus. A ti toda glória. Glória, honra, louvores ao Rei do Senhor. Glória, louvores ao Rei. Glória, honra, louvores ao Rei Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Para finalizar, revela, Senhor, o que os céus estão cantando sobre ti. Revela, Senhor.
céus estão cantando sobre ti. Por favor, revela no Senhor. Eu quero cantar essa canção aqui na terra. Eu quero cantar essa canção aqui na terra. Eu quero cantar essa canção aqui na terra. A canção do céu. Sim, a canção do céu. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ai, Deus, que bom. Ai, Jesus. Nossa. Mais uma vez, muito obrigada, gente, por vocês terem vindo, terem compartilhado a história de vocês. Amém. Obrigado por vocês compartilharem, né, como igreja local, aquilo que vocês carregam. Nós honramos a vida de vocês. Nós vemos tudo que Deus tem na vida de vocês.